Depois de termos feito uma abordagem introdutória e muito superficial às principais funcionalidades do Laravel no que diz respeito ao fluxo, às routes, às views e também aos controllers, vamos falar sobre uma área que é muito importante, que é a comunicação com o banco de dados. Bom, como vocês devem calcular, o acesso a um banco de dados é fundamental para praticamente todas as aplicações web. E quase todas elas têm um acesso a banco de dados ou de uma forma direta ou via APIs, ou Application Programming Interfaces, isto é, a informação está localizada em algum espaço, pode ser num servidor de MySQL, pode ser numa API fornecida por uma entidade terceira, mas de qualquer das formas, hoje em dia é quase impensável termos uma aplicação, uma página web, sem ter acesso a banco de dados. Bom, o banco de dados é uma forma estruturada e moderna de guardar informação. Vocês vão estar sempre a trabalhar de forma implícita com um sistema que guarda ficheiros, guarda informação em ficheiros, mas um sistema de gestão de bases de dados, ou um SGBD, é sempre um sistema muito bem criado para que vocês possam rapidamente ter acesso à informação, pesquisar, inserir, adicionar, alterar, fazer uma série de operações na informação que seriam extraordinariamente mais complexas e lentas se fosse através da gravação direta de informação num ficheiro de texto. Bom, o que é que o Laravel suporta? Suporta assim de raiz, logo de padrão, ele suporta o MySQL 5.7 ou posterior, ali o sinal mais significa isto, o PostgreSQL 9.6 ou superior, o SQLite, que é uma versão de um sistema de gestão de base de dados mais simples, que tem ali a versão 3.88 ou superior, e até o SQL Server da Microsoft 2017 ou superior. É evidente que vocês aqui com um bocadinho de jeito também podem colocar outros sistemas de gestão de base de dados, como é o caso da MariaDB, que é um outro sistema também bastante conhecido. Portanto, todos estes sistemas podem ser utilizados para nós fornecermos um sistema de gestão de base de dados à nossa aplicação. Bom, a área do acesso a banco de dados está relacionada com o M, que significa Model, dentro do padrão MVC. Nós já tínhamos falado sobre o V e o C, as views e os controllers. O M é o Model. Então o Model fica responsável pela forma como nós fazemos a comunicação com o banco de dados. E no caso do Laravel existem, de uma forma muito genérica, 3 formas de comunicação com as bases de dados. E todas elas conseguem fazer exatamente a mesma coisa. Vocês só têm que escolher a forma que vos convier melhor, ok? Perdão. E portanto, vocês têm a possibilidade de escrever as vossas comunicações com bancos de dados através daquilo que se designa por Raw SQL, sendo que SQL significa Structured Query Language, é a linguagem vulgarmente utilizada para comunicarmos com bases de dados relacionais, e o Raw SQL significa o quê? Escrever linguagem de SQL pura, sem ter a ajuda, vamos colocar ajuda entre aspas, e depois eu vou explicar porquê, isto é uma opinião pessoal, mas sem termos a ajuda de funções do Laravel. Vocês podem escrever uma query de SQL, obter os resultados dessa query, por exemplo, foram pesquisar quantos clientes têm na vossa loja online, ele vai diretamente à base de dados buscar essa informação através de SQL puro e vocês trabalham depois a informação de acordo com aquilo que quiserem. Depois tem o Fluent Query Builder, que é uma forma um bocadinho mais interessante para alguns, menos interessante para outros. Mais uma vez, é a minha opinião pessoal. O Fluent Query Builder é a possibilidade de vocês escreverem, em vez de escreverem SQL puro, escreverem um conjunto de funções que vos vai permitir ter também os mesmos tipos de resultados. E, em última análise, tem aquilo que é um Object Relational Mapper, um ORM, que é, neste caso, tem o nome de Eloquent. Aqui, neste caso, vocês têm uma estrutura de um model muito mais inteligente. Eu não diria, obviamente, que é uma inteligência ao nível da inteligência artificial, porque isto não se aplica, mas, na prática, vocês conseguem criar um model, um M, neste caso, que é muito semelhante a uma perspectiva de um controlador, mas que neste caso tem uma integração mais relacionada com a base de dados, em que o model pode, por exemplo, significar que é uma ligação direta a uma das tabelas da vossa base de dados, e quando vocês querem fazer operações nestas tabelas, em vez de terem que escrever Raw SQL ou utilizar um Query Builder, vocês podem enviar a informação de uma forma bastante mais simples. Apenas para fechar esta explicação, eu quero desmistificar aqui esta questão que eu estava aqui a referir há pouco, relacionada com Raw SQL, Fluent Query Builder e Eloquent ORM.
Qual é aquela que eu prefiro? Eu prefiro a primeira. E vocês vão achar estranho porque vão achar assim. Então, mas o Raw SQL só existe mesmo para ser usado em último caso, porque o ideal é toda a gente utilizar o Eloquent ORM. Eu tenho exatamente uma opinião contrária. E contrária por uma razão muito simples. É que para vocês poderem aprender a ser bons profissionais, é fundamental que vocês saibam escrever SQL puro. A partir do momento em que vocês escolhem exclusivamente escrever em as vossas comunicações com bancos de dados utilizando o Eloquent ORM, o que é que vai acontecer? Vocês vão ficar muitos experts, vamos lhe chamar assim, na utilização do Laravel, mas vocês vão acabar por esquecer como é que se escreve SQL puro. E isso é um problema, ou pode ser um problema, porquê? Muitas das vezes, quando vocês querem resolver problemas na vossa base de dados, quando vocês utilizam um SQL Pro, ou vão utilizar um ADSQL, ou um dbeaver, isto é, qualquer software, o SQLite, ou melhor, o PHP MyAdmin, qualquer software que vocês usem para ter acesso direto à vossa base de dados, ele não vai ter o Eloquent ORM a funcionar lá dentro. Ele vai ter a possibilidade de vocês poderem escrever SQL puro. O que o Eloquent ORM faz é criar um layer de abstração por cima do SQL puro e, a partir dali, permitir que vocês criem um conjunto de automatismos, mas que escrevam também as vossas queries de uma forma completamente diferente daquilo que é o SQL. Portanto, há aqui um handicap que vocês têm que gerir e que tem a ver com as vossas escolhas. Vocês, obviamente, podem e devem aprender a trabalhar com o Eloquent ORM, com o Fluent Query Builder, mas não deixem de trabalhar com o Raw SQL, com o SQL puro. Porque se é importante, de facto, para quem vai dominar a framework do Laravel, saber Eloquent ORM é fundamental, ok? Vocês não pensem que vão trabalhar com Laravel e que depois entram numa empresa e vão trabalhar com Raw SQL. Vocês vão trabalhar com Eloquent ORM. É muito importante que vocês não se desprendam da ideia de que saber utilizar SQL puro é fundamental nos dias que correm, porque hoje vocês estão a utilizar a framework Laravel, amanhã vocês vão ter que criar um script de PHP sem recurso ao Laravel e vão ter que escrever queries de SQL. Bom, mas dito isto, eu vou procurar nos próximos instantes mostrar-vos como é que vocês fazem comunicações com bancos de dados utilizando cada uma daquelas três hipóteses. É importante perceberem, todos aqueles que estão a iniciar os estudos na utilização de uma framework, que as frameworks não contêm uma base de dados, ok? Vocês têm a possibilidade, através da framework, de comunicar com base de dados ou banco de dados. É a mesma coisa. Eu uso a expressão base de dados ou banco de dados. Bom, o que é que isto significa na prática? Significa que quando vocês querem criar uma aplicação e querem-na criar a partir de uma framework, como é o caso do Laravel, vocês vão ter que criar o vosso banco de dados. Pode ser uma coisa tão simples como chegar ao vosso sistema de gestão de base de dados, ou o MySQL, por exemplo, que é o que vamos usar aqui, e criarem um banco de dados. Só um banco de dados, não tem tabelas nenhumas lá dentro, não tem rigorosamente mais nada, e depois, por exemplo, utilizar o Laravel com as suas funcionalidades, que nós depois iremos ter a ocasião de verificar quais são, que vai permitir construir as tabelas com os esquemas que vocês querem, etc. Vocês podem, inclusive, criar o banco de dados, inserir lá dentro as vossas tabelas, importar eventualmente tabelas de outros projetos que vocês já tinham e não terem que se preocupar com isso dentro do Laravel e, portanto, estarem prontos para poder fazer de imediato as comunicações, os selects, os inserts, os updates, os deletes, isto é, tudo aquilo que tem a ver com a designação do CRUD, o Create, Read, Update e Delete do SQL. Bom, mas existem aqui muitas informações relacionadas com base de dados. Eu diria que da documentação toda do Laravel, sensivelmente 40% é explorada para a área das bases de dados. Mais coisa, menos coisa, ok? Eu diria que seria quase 50-50. Isto é, as bases de dados ou os bancos de dados são áreas muito importantes dentro de uma aplicação e, por conseguinte, como é óbvio, terão que ter ali um conjunto de funcionalidades para ajudar o programador a desenvolver a sua aplicação e o seu produto. Bom, aqui eu tenho um pequeno texto com um resumo muito simples. Nós temos que criar um banco de dados, ponto final. Isso o Laravel não faz por nós, ok? E para criar o nosso banco de dados, nós temos que entrar dentro do sistema de gestão de base de dados que escolhemos, temos que criar lá o banco de dados, pelo menos o seu nome, convém criarmos um utilizador com uma password, ou com uma senha, neste caso,
para ficar protegido e configurar o nosso Laravel para ter comunicações com esse banco de dados. Também já irei mostrar como é que isso se faz. A partir daí, vocês escolhem a forma como vocês querem usar, montar, comunicar com esse banco de dados, ok? Então, vamos por partes. A primeira coisa vai ser criar um banco de dados. Podemos fazê-lo de forma direta ou através de migrations. O que é a forma direta? É criar um banco de dados com um user e com uma senha e depois colocar lá dentro as tabelas com a estrutura que nós quisermos. As migrations é uma funcionalidade do Laravel que nos permite ter uma espécie de gestão de versões de tabelas. Isto é, eu posso através do código criar e com o PHP Artisan criar uma migration, que é, neste caso, uma tabela, definir aquilo que se designa pelo seu blueprint ou seu schema, e depois dizer, ok, migrate, e o sistema automaticamente vai criar essa tabela dentro do banco de dados que está definido nas minhas configurações. Depois eu posso, então a partir do momento em que eu faço a criação do banco de dados e o configuro, eu posso usar as migrations ou criar as tabelas diretamente e depois vou comunicar com as tais 3 opções que eu tenho. Com o Raw SQL, com o Query Builder e com o Eloquent ORM. E posso inclusive até misturar todas elas. Normalmente o Raw SQL permite que vocês, por exemplo, possam fazer queries dentro dos próprios controllers, que é uma coisa que eu não gosto muito de misturar. Isto é, os controladores devem existir para fazer a gestão das regras de negócio da vossa página. Neste caso significa receber os requests e preparar as responses. E, portanto, bases de dados não deveriam existir dentro dos controladores, mas é possível. Há muita gente que utiliza apenas no padrão MVC a versão VC, isto é, Views e Controllers, e não usa o Model. Depois vocês têm aqui o Query Builder sim, que já usa o Model, e o Eloquent ORM, esse definitivamente usa o Model, ok? Então vamos muito rapidamente criar aqui o nosso banco de dados. Os exemplos que eu vos vou dar são muito básicos, ok? Então nós vamos criar uma base de dados apenas com uma tabela, não vamos estar a explorar aqui relações, são conceitos um bocadinho mais intermédios e avançados do Laravel que depois vocês deverão consultar na documentação. Mas vamos então avançar muito rapidamente para não perdermos muito tempo. Eu vou entrar aqui no painel de controle do meu Laragon, vou abrir aqui no MySQL o ADSQL. No ADSQL eu já tenho aqui criada uma sessão para o meu localhost, é um servidor de MySQL, então eu vou abrir aqui e tenho o meu servidor de MySQL que está alojado no meu PC. Bom, aqui eu já tenho algumas bases de dados criadas por padrão pelo próprio MySQL. Para criar uma nova base de dados, eu vou simplesmente clicar aqui com o botão direito do mouse, Create New, base de dados, e vamos chamar a isto Clube. A nossa base de dados vai se chamar Clube, ok? Então, vamos criar aqui o Clube, confirmar. O Clube está criado. O Clube vai ter apenas uma tabela chamada Sócios. Então eu vou aqui começar a guardar a minha informação. Vou simplesmente abrir aqui com um duplo clique um fecheiro de texto e vou colocar aqui a base de dados, chama-se Clube. A tabela, vamos por assim TB, vai se chamar Sócios. O que é que Sócios vai ter? Vai ter um ID sócio, ok? Vai ter o nome do sócio, vai ter o telefone do sócio e depois vai ter 3 coisas. O criado em, que vai se chamar created hat, updated hat e deleted hat. E, eventualmente, mais à frente, se nós tivermos a necessidade de alterar este esquema que aqui está, nós vamos ter que o alterar, ok? Se isso for necessário, nós iremos fazer isso. Bom, então o que é que nós vamos fazer? Nós já criámos aqui o clube. Vamos utilizar ainda, ou vamos criar ainda, um user e uma password. User e a password ou senha. Então aqui vamos pedir ao próprio sistema do ADSQL para nos fazer isso. Eu vou clicar aqui neste botão que tem os utilizadores, vou adicionar aqui um novo utilizador, o seu nome, eu vou alargar aqui um bocadinho para vermos melhor, o seu nome vai ser User Club, ok? Para simplificar as coisas. Então o User Club vai ser aqui o nome do meu user. Qual vai ser a password? Eu vou pedir aqui ao sistema que me escolha uma password ou uma senha. Então repare, eu vou clicar aqui e vou escolher uma aqui de 12 caracteres, uma qualquer. Pode ser aqui esta. Okay? Então eu agora vou copiá-la aqui, vou colocá-la aqui simplesmente para memória futura, ok? Porque vou precisar destes dados. E agora vou simplesmente dizer o seguinte, eu quero adicionar aqui especificamente a base de dados Clube.
e vou-lhe dar aqui todas as permissões, não vamos estar aqui a complicar as coisas. Então, quando eu clicar aqui em guardar, eu passei a ter aqui um user clube que tem permissões para poder gerir a base de dados ou o banco de dados chamado clube. E reparem que eu neste momento não vou adicionar nenhuma tabela ao meu sistema. Isto é, aquela tabela de sócios, nós vamos fazê-lo através de migrations. Bom, eu vou regressar aqui ao meu sistema e vou fazer o seguinte. Para eu configurar estas informações que eu aqui tenho, isto é, a base de dados, etc., eu tenho que ter em atenção alguns pormenores. Existem, vamos chamar-lhe assim, duas formas genéricas de podermos definir as configurações de acesso da nossa aplicação à nossa base de dados. Ora, uma das formas é utilizar o fecheiro .env. O .env vem da expressão environment, ok? Então, desde que este fecheiro .env exista, as configurações que aqui estão tomam primazia sobre todas as outras. Ok? Eu não vou estar agora a explicar qual é o mérito da existência do .env, mas vou apenas explicar isto desta forma. Existindo o .env, é possível que uma equipa de programadores a trabalharem todas no mesmo projeto possa cada um desses programadores ter um .env com configurações específicas. Isto é, com dados com passwords próprias, etc. E quando vocês transportam isto, por exemplo, através de um sistema de Git, este fecheiro .env não é enviado para lado nenhum e toda a gente pode estar a trabalhar na mesma aplicação, mas com configurações de acesso a servidores locais diferentes. Isto parece tudo muito estranho, não vamos estar aqui a aprofundar porque este é, e eu volto a sublinhar, um vídeo introdutório e muito básico sobre a framework Laravel. Então o que acontece aqui é o seguinte, no fecheiro .env vocês vão verificar que existe uma área chamada DB, ok? Assim como existe uma para as configurações de e-mail, porque nós podemos enviar e-mails através do Laravel. Bom, mas aqui eu tenho então as configurações da minha base de dados. Bom, qual é o DB Connection? Está aqui MySQL. Ok, fantástico. Qual é o DB Host? 127.0.0.1 é a mesma coisa que dizer localhost. A porta é sempre a tradicional 3306 do MySQL e depois tem aqui o nome da base de dados, o utilizador e a password. Então se eu colocar aqui, em vez de colocar a base de dados Laravel, se eu colocar clube, ok? Se eu colocar aqui no DB username o user clube e agora se eu colocar aqui o valor da password, significa que eu estou a criar condições para o meu sistema poder comunicar com o meu banco de dados, ok? Então, se eu agora testar aqui o meu sistema, vamos aqui refrescar as nossas páginas, não há qualquer problema, não há nada de extraordinário. Agora reparem num aspecto que é importante vocês perceberem. Onde é que estas configurações entram? Onde é que isto se vai orquestrar para que o motor que faz com que o Laravel comunique com bancos de dados funcione? Bom, dentro da área do config, o próprio nome indica, é a área das configurações, vocês vão encontrar uma coisa chamada database. E na database vocês vão encontrar aqui as configurações. Default Database Connection Name. Bom, a conexão base é a seguinte. E agora reparem. Se existir o fecheiro env e tiver um DB Connection, é esse o valor que vai ser assumido. Caso contrário, vai ser assumido o valor MySQL. Ora, onde é que está este DB Connection? Vocês vão olhar aqui e vão ver que é este DB Connection. Ele já estava definido como sendo MySQL e, por conseguinte, a primazia será para estas configurações que aqui estão. Caso contrário, o sistema iria assumir que a configuração era MySQL. O que é esta configuração ou este default? É que no conjunto das connections que aqui estão, e reparem que o connections é uma coleção, é um array, cada uma destas conexões tem as suas configurações. Obviamente que vocês podem estar a utilizar o SQLite, o MySQL, o PostgreSQL e o SQL Server. Mas se vocês vão só apenas utilizar o MySQL, vocês só se vão ter que preocupar com estas configurações. Mas agora reparem o seguinte, nas próprias configurações que definem qual é o host, qual é a porta, qual é o nome da base de dados, qual é o username e a password, já está aqui precavido este problema, que é a questão de, se existir o fecheiro de environment, ele vai assumir que é o DB Database. Ora, então temos aqui o DB Database, está aqui definido, como existe o env, está aqui o DB Database, que é o clube. Então, todas as configurações necessárias já estão a ser injetadas automaticamente aqui no meu sistema. Se por alguma razão eu não quiser utilizar o .env, e uma das formas tradicionalmente usadas é editar o nome deste fecheiro e remover o seu ponto inicial,
e isto automaticamente vai fazer com que o sistema do Laravel desconheça por completo a existência de um ponto .env. Okay? Vocês, para que ele volte a estar ativo, terão que o editar e colocar o ponto .env. Okay? O que vai acontecer é que, com estas condições assim, eu já tenho a minha base de dados configurada. Se eu quisesse vir aqui fazer as configurações de uma forma direta, eu teria simplesmente que alterar aqui os valores e colocar os valores aqui de forma direta também. Ok? Então este é o primeiro passo para vocês conseguirem colocar o vosso banco de dados conectado com a vossa aplicação de Laravel para, a partir de agora, podermos usar os mecanismos de comunicação. O que nós vamos ver no próximo vídeo é como é que nós vamos criar esta nossa tabela. Não será no próximo vídeo, mas sim na próxima parte que vem já a seguir, porque eu estou a fazer isto por secções, mas tudo colado no mesmo vídeo. O que nós vamos ver é como é que nós vamos criar, então, uma tabela chamada sócios para implementar aqui dentro da nossa base de dados, mas sem usar o ADSQL. O que nós vamos utilizar é uma tecnologia chamada Migrations, que existe dentro do Laravel. O que são, afinal de contas, as Migrations? Bom, nós vamos concentrar a nossa atenção aqui nesta pasta Database. E quando vocês criarem um projeto de Laravel, vocês vão verificar que dentro destas três pastas já existem fecheiros. Eu apaguei-os, pura e simplesmente. Não os quero. Então eu vou criar tudo do zero. Isto é, um factories não existe. Factories significa que pode ser usado para gerar valores falsos, ou aquilo que se designa por fake data, basicamente. Imaginem que vocês querem ter uma tabela já preenchida com dados de sócios, que é o exemplo que nós vamos usar, e querem nomes e números de telefone. Nós poderemos utilizar aqui bibliotecas que permitem gerar dados falsos. Bom, não vamos utilizar isso. Depois tem aqui os seeders, que é também um mecanismo para podermos alimentar a nossa base de dados, para termos lá informação, para podermos testar a nossa aplicação. Também não vamos falar aqui. Vamos falar sobre migrations. Dentro destas pastas todas que vocês têm, vocês podem eliminar com toda a segurança os fecheiros que lá estão, ok? Porque eles partem do pressuposto que vocês vão criar uma tabela de usuários, mas já vem tudo pré-definido, pré-preparado, etc. E eu quero que vocês vejam aqui como é que eu vou criar uma tabela de sócios para a minha aplicação. Então, dentro das migrations, que eu agora tenho vazia, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui um terminal. O terminal abre de imediato aqui no meu projeto, e eu vou utilizar a expressão PHP Artisan make migration. Vou criar uma migração. Esta migração é então um esquema, uma estrutura, ou uma classe, como lhe queiram chamar. É um mecanismo que me vai permitir depois, através aqui do código, criar a tabela na minha base de dados. A minha base de dados, relembro, está completamente vazia, tem apenas um nome, tem um utilizador e uma password para poder controlar. E agora vou criar aqui um espaço e agora vou escrever da seguinte forma. A tabela que eu quero criar chama-se sócios. Então vou escrever create sócios underscore table. Ok? Create sócios table. Se eu fosse criar uma para uma loja onde eu tinha produtos, era create produtos table. Ok? Sempre desta forma. Quando eu pressionar o return, ele vai-me dizer created migration. E foi criada uma migração com esta data que aqui está. E vocês veem automaticamente o fecheiro a aparecer aqui. Isto é, ele tem uma data, portanto 2021, setembro, dia 1 de setembro, é a data em que eu estou a fazer esta gravação. E depois tem aqui às 22:06:03. Bom, depois tem aqui o created sócios table.php. Ora, é um fecheiro de PHP normalíssimo. No entanto, ele já contém um conjunto de código que parece bastante complexo, mas na realidade não é. Eu vou aqui simplificar isto de uma forma muito simples. Eu vou remover daqui os comentários e vocês vão já perceber o que é que estes dois métodos que aqui estão significam. O up vai significar construir e o down vai ser utilizado para reverter as nossas construções. Então o que é que acontece aqui? Nós temos aquilo que se designa por um esquema. O esquema é um esquema. O esquema de uma base de dados, ou neste caso de uma tabela. O esquema vai criar uma tabela sócios. E reparem que tudo isto foi criado automaticamente pelo Laravel utilizando o PHP Artisan Make Migration. E ele coloca aqui que para esta construção de um esquema, que se vai chamar, neste caso, uma tabela sócios, ele vai utilizar uma função que tem um parâmetro chamado blueprint. O blueprint é uma classe que contém um conjunto de funcionalidades relacionadas com a criação de esquemas de tabelas para bancos de dados. E reparem nesta coisa extraordinária. Eu agora chamei a este blueprint
table, e este table tem coisas variadíssimas, como por exemplo, olha, eu quero adicionar um ID à minha tabela. Eu referi já há uns instantes atrás que este ID ir-se-ia chamar ID sócio. Ora, se eu deixar ficar simplesmente assim, ele automaticamente vai-me criar uma coluna na tabela sócios com uma coluna chamada ID. Ok? Se eu quiser especificar qual é o nome, eu vou poder colocar aqui dentro ID sócios. Neste caso, ID sócio. Porque reparem, se eu colocar aqui o meu cursor por cima do ID, ele vai-me dizer, ok, aqui o ID tem um valor pré-definido que é ID. Se eu alterar este valor, ele vai assumir aquilo que eu colocar aqui dentro. A coluna passa a chamar-se aquilo que eu lhe der aqui em termos de nome. Ok? Depois temos aqui um Table Timestamps. Ora, o que é que este Table Timestamps faz na prática? Bom, ele vai acrescentar dois campos à minha tabela. Um chama-se, eu vou colocar aqui texto livre, created at, e o outro chama-se updated at. Existe ainda uma funcionalidade adicional que permite colocar um deleted at, que permite fazer tecnicamente aquilo que se designa por um soft delete. Isto é, quando nós eliminamos um registro de um banco de dados, o registro não é eliminado fisicamente, mas é assinalado dentro do deleted at a informação de que ele foi eliminado. E da próxima vez, quando nós fizermos uma query e quisermos ir buscá-lo, nós podemos definir que queremos ir buscar apenas os registros que não foram eliminados. Mas isso são contas de outro rosário, como eu costumo dizer. Bom, com estas duas instruções que foram aqui automaticamente colocadas, a nossa tabela pode ser criada com duas colunas, ou neste caso três. O ID sócio, o created at e o updated at. Mas eu disse que queria colocar o nome e o número de telefone. Então vamos colocar aqui table. E o que é que eu quero adicionar? É uma nova coluna que é do tipo string. Okay? E reparem que aqui nas opções que eu tenho, se eu agora for aqui pesquisar, eu tenho muitas opções para poder usar aqui. Não são todas aquelas, ok? Eu posso colocar aqui um valor inteiro, ou um integer, por exemplo, em que eu posso querer guardar dados inteiros, números, etc. Posso criar dados booleanos, posso criar, vamos colocar aqui um boolean, ok? O boolean, e depois eu poderia colocar aqui, olha, eu quero criar uma coluna booleana, qual é o nome da coluna? Ora, está ativo, ok? Ativo, verdadeiro ou falso? O sistema vai-me criar isso. Mas eu quero criar aqui uma string, isto é, o equivalente dentro do MySQL a uma coluna do tipo varchar. Então, nesta string, eu quero dizer que a coluna vai se chamar nome e o seu comprimento, isto é, a quantidade máxima de caracteres que ela vai guardar é 50. A seguir, eu posso colocar aqui table e colocar novamente string e vou colocar aqui o telefone e vou só necessitar de 20 caracteres. Existem mais funcionalidades que eu posso agregar aqui à frente, como por exemplo o nullable ou outras, um valor por default, por exemplo, ok? Eu posso adicionar aqui um conjunto mais extenso de configurações para o esquema da minha tabela. No entanto, eu não o vou fazer por uma questão de simplicidade e para não complicar muito. Mais uma vez, apelo a que vocês voltem à área da documentação e depois aqui na área da documentação, peço desculpa, não aqui do Bootstrap, mas vamos colocar aqui o Laravel. Okay? E quando entrarem aqui na área da documentação, vocês também devem guardar, se vão trabalhar muito, devem guardar aqui para entrar logo diretamente, vocês vão ver que existe uma coisa relacionada com database. Quando vocês clicam em database, tanto o database como o Eloquent ORM, que é a cereja no topo do bolo em termos de comunicação com bancos de dados, são as duas partes mais importantes para bancos de dados. E aqui vocês têm o Getting Started, como é que configuram, etc., como é que fazem depois as conexões, como é que utilizam o fecheiro env, tudo certo. E depois tem aqui o Read-Write Connections e depois tem aqui o Running SQL Queries. Ora, o Running SQL Queries está relacionado com aquilo que nós designamos por Raw Queries. Okay? O Raw SQL. Neste caso, nós podemos utilizar dentro do próprio controller queries de SQL para obter resultados a partir do banco de dados. Okay? Mas isto foi apenas para vos chamar a atenção à existência da documentação e vocês, obviamente, deverão complementar tudo isto que eu estou aqui a falar de uma forma muito mais aprofundada, consultando a documentação. Bom, mas dito isto, voltemos aqui à nossa migration. Eu criei aqui um Create Socios Table. Okay? Vocês viram como é que eu fiz isso? Criei aqui o meu esquema muito simples. Como é que eu agora faço para dizer ao meu sistema para criar a minha tabela? Bom, neste caso, volto aqui ao meu sistema, eu vou colocar aqui um clear para limpar e para vocês verem apenas aquilo que eu vou fazer. E reparem o seguinte, a minha base de dados continua sem nada lá dentro, tem apenas um nome.
mas já tem as suas configurações e feitas dentro do database, ou neste caso no config database. Okay? Todas as configurações estão aqui, porquê? Porque estão no fecheiro .env. Eu coloquei-as aqui. Okay? Clube, user clube e a password para entrar lá dentro. Bom, então agora eu vou poder aqui fazer simplesmente isto. PHP Artisan migrate. Bom, o que vai acontecer quando eu der esta instrução ao meu Artisan é que ele vai fazer o seguinte. Vou aqui fechar isto tudo e vou abrir aqui a pasta Database e Migrations. Todos os ficheiros que vocês tiverem aqui, daí eu aconselhar-vos a eliminar todos os ficheiros para depois construírem apenas um, para seguir este exemplo, todos os ficheiros que estiverem aqui vão ser objeto de uma migração. O que é que essa migração vai fazer? O migrate vai automaticamente procurar em cada um dos ficheiros que estão dentro da pasta Migrations a existência da função up. E ao executar a função up de cada um, vai fazer estas implementações, criar a tabela sócios com estes dados, com isto tudo. No entanto, este migrate vai fazer uma outra coisa. Nesta fase inicial, ele vai criar mais duas tabelas. São duas tabelas internas do próprio Laravel para ele controlar o próprio histórico das migrações, entre outras coisas. O resto eu até nem estudei de forma muito aprofundada. Mas aqui vai. Eu vou pressionar o return e reparem o que é que ele fez. Migrate table created successfully. E vocês dizem, não, mas só foi uma tabela criada. Não, foi criada aqui uma tabela chamada Personal Access Tokens, que eu presumo que esteja relacionada com Access Tokens relacionados com uma API, mas enfim, isto é só uma presunção minha. Reparem que não existia aqui mais nenhuma migration, e depois foi criar a minha, ok? Utilizou ali o create sócios. Diz inclusive depois quanto tempo é que demorou para fazer estas operações. Tudo certo. Se eu agora for aqui à minha base de dados e refrescar isto tudo, vocês vão verificar que foram criadas então aqui 3 tabelas. A tabela Migrations, o Personal Access Tokens, que não tem nenhuma linha. Reparem que Migrations já tem 2, já vos vou mostrar o que é. E os sócios, que obviamente não tem nada. Agora reparem o seguinte, se eu fizer um duplo clique nos sócios, cá está o ID sócio, está aqui o nome, está aqui o telefone e as tais duas colunas Created at e Updated at. Okay? Neste momento, se nós formos aqui à parte dos dados, nós vamos verificar que não existem lá sócios. Bom, mas vejamos o que é que existe aqui nas Migrations. Nas Migrations existe aqui um histórico. Este histórico está relacionado com a tabela Personal Access Tokens e este aqui está relacionado com a nossa famosíssima tabela de sócios. O que é que vai acontecer aqui? Ele colocou aqui um batch 1. Se eu quiser, entretanto, alterar a estrutura da minha tabela de sócios, por exemplo, colocando aqui um e-mail, vou colocar aqui e-mail, e agora vamos tentar fazer aqui, por exemplo, no e-mail vamos colocar 30, e vamos colocar aqui novamente um PHP Artisan Migrate. Vamos ver o que é que vai acontecer. Nothing to migrate. Então, mas não existe nada para fazer uma migração? Afinal de contas, eu fiz uma alteração aqui nos meus dados. Como é que eu vou agora proceder? Bom, não é de facto possível fazer isto desta forma. O possível é se nós agora utilizarmos uma outra funcionalidade que é fazermos um rollback e depois voltarmos a fazer uma migration. Qual é o peso desse exercício? Obviamente é que vamos perder os dados todos que estiverem no banco de dados. Existe a possibilidade de facto de eu fazer essa atualização utilizando o schema, mas depois com o table aqui. Então nós não vamos aqui estar com muitas complicações, eu depois posso-vos mostrar como é que vocês fazem isto, não há qualquer problema, mas aqui vai. Eu posso agora fazer o seguinte, tendo esta minha tabela criada, eu digo, ok, mas afinal não é exatamente esta tabela que eu quero. Ela existe aqui, ok, ela está aqui, aliás todas estas estão aqui, mas eu vou dizer assim, não, eu afinal enganei-me e eu quero voltar atrás. Então para isso, eu vou escrever PHP Artisan, migrate, rollback, voltar atrás. E o que é que o sistema me vai fazer? Bom, ele vai voltar atrás, de uma forma muito rápida. Vocês perguntam, ok, mas o que é que significa voltar atrás? Vamos ver aqui na nossa base de dados. Eu vou regressar aqui ao IDSQL, vamos aqui refrescar tudo e reparem, desapareceram as outras duas tabelas, manteve-se apenas o Migrations e sem dados nenhuns. O Migrations vai guardando informação sobre as Migrations que eu vou fazendo. Então é uma tabela que é criada pelo Laravel dentro do meu projeto, simplesmente para gerir este mecanismo das migrações. Isto é, se eu fizer alterações, novas migrações, etc., ele vai acumulando esse histórico para que eu possa também fazer rollbacks. Isto é, quero voltar a uma versão anterior da minha tabela. Bom, está explicado de uma forma muito genérica como é que isto funciona. Obviamente que se eu agora voltar a fazer aqui o
PHP Artisan Migrate, ele vai fazer novamente a migração e isso vai significar na prática que se eu agora refrescar aqui, eu vou voltar a ter aqui as minhas tabelas, ok? Vamos aqui refrescar também, vamos aqui verificar que eu tenho aqui a minha tabela dos sócios e por agora não vamos explorar de uma forma mais aprofundada tudo isto, vamos assim concentrar a nossa atenção como é que nós vamos comunicar com os tais três métodos, Raw SQLs, Fluent Query Builder e o Eloquent ORM. Vamos então ver quais são os três métodos para nós comunicarmos com bancos de dados. Vamos começar pelo Raw Queries. Ora, o Raw Queries vocês conseguem encontrar na documentação na seguinte secção. Isto é, se procurarem aqui por Raw Queries, vocês não vão encontrar nada, mas se forem aqui ao Database, vocês vão encontrar aqui o Getting Started. Depois tem aqui o Query Builder, que já faz parte da segunda metodologia, e finalmente tem aqui o Eloquent ORM, que é a terceira metodologia. Então, quando vocês clicam aqui no Getting Started, vocês vão encontrar aqui instruções sobre configuração, que eu já mostrei como é que vocês podem configurar o acesso ao vosso banco de dados, e depois tem aqui o Running SQL Queries. Ora, é aqui que vocês têm as Raw Queries. Quando eu clico aqui, vocês vão verificar que aqui não aparece nenhum módulo, aparece o Controller. E o Controller tem aqui esta coisa chamada db:2.2.select. Ora, para toda a gente que está familiarizada com as instruções de SQL, nós temos aquilo que é o conceito vulgarmente conhecido como CRUD, Create, Read, Update e Delete. Ora, nesse conceito de CRUD existem, vamos simplificar desta forma, existem 4 funções de SQL primordiais. O Select, que significa read, é para ler, é para ir buscar informações, que é este select que aqui está. Existe depois o insert, para inserir dados, o update para atualizar dados e o delete para eliminar dados. Ora, neste caso, este DB, que é uma componente da framework Laravel chamada uma facade, que vocês conseguem ver aqui uma facade, ele contém aqui um conjunto de métodos que são estáticos e eles permitem-nos de uma forma muito rápida, quer seja dentro do controlador, quer seja dentro de um módulo artificial, eu já vos vou mostrar como fazer isso, vocês conseguem rapidamente então comunicar com o vosso banco de dados e fazer qualquer tipo de operação. Literalmente qualquer tipo de operação, ok? Não há nenhuma limitação relativamente ao uso deste mecanismo, isto é, de Raw Queries, que alguma limitação que vos vá impedir de fazer determinadas operações nas bases de dados. Eu diria que é precisamente ao contrário. Existem determinadas funcionalidades no Eloquent ORM, que é a parte mais querida, mais fantástica do Laravel, que têm que recorrer a determinada altura a Raw Queries para cumprir algumas funcionalidades que não conseguem fazer com o Eloquent ORM. Bom, mas vamos deixar esta fundamentação teórica toda de lado e vamos à prática. Como é que isto se implementa? Bom, estou de regresso aqui ao meu sistema. Como já viram, eu vou aqui relembrar que fizemos as nossas configurações aqui no Database. Portanto, o Database tem aqui os dados todos configurados que estão na prática configurados aqui no fecheiro .env, ok? Todos os dados aqui da minha base de dados. E o que nós vamos agora fazer é aproveitar, por exemplo, aqui este método home, simplesmente para comentar isto que aqui está e mostrar-vos como é que vocês fazem a utilização de Raw Queries. Para isso, vocês têm que usar uma facade chamada DB. Se vocês escreverem DB de Database com letras maiúsculas, o IntelliSense vai vos indicar que nós podemos importar este namespace use Illuminate Support Facades. E vocês, quando clicam aqui, ele vai colocar logo aqui em cima. Então isto significa que a partir deste momento, dentro deste controlador, vocês podem utilizar sempre o DB, e agora nós temos aqui vários métodos. Um deles é o Select. Ora, o Select, o que é que vocês vão fazer? Aqui dentro, vocês podem pôr uma query de SQL normalíssima. Reparem que depois, no segundo argumento, existe aquilo que se designa por bindings. E o bindings significa que nós podemos fazer queries parametrizadas. Eu irei mostrar aqui depois como é que isso funciona. Então reparem, se eu colocar aqui select count from sócios, o que eu estou aqui a pedir, eu aqui vou colocar total, o que eu estou aqui basicamente a pedir é ao meu sistema que vá buscar a contagem do número total de sócios que eu tenho na tabela sócios, ok? Ora, e vai colocar isto numa variável chamada total. Ora, para que esta funcionalidade aqui retorne valores, eu vou ter que guardar esses valores num resultado. Então vou colocar aqui o resultado, vai ser igual àquilo que vier desta query. Agora reparem o seguinte, o que eu vou fazer aqui é um echo pré e vou imprimir aqui print r
os resultados. Okay? Ou neste caso o resultado. Para nós vermos o que é que, afinal de contas, vem neste resultado. Como é que ele vem e em que formato é que ele vem. Então se eu chegar agora aqui e fizer aqui um refresh, reparem que o sistema contactou com sucesso o meu banco de dados e vai verificar que de facto não existem sócios no meu banco de dados. Eu tenho ali 0. Agora reparem na estrutura que aqui vem. Ele vem numa coleção que é tipicamente no PHP um array, mas dentro do array cada item desta coleção é um standard object, ou um objeto neste caso. Como é que este objeto é constituído? Ele é constituído por um conjunto de propriedades que tem um nome exatamente igual ao nome das nossas colunas. Então reparem o seguinte, eu vou aqui agora abrir o meu ADSQL. Vamos adicionar aqui muito rapidamente um sócio à nossa tabela, ok? Então vamos aqui aos dados, vocês podem verificar aqui que não há rigorosamente nada. Eu vou pressionar a tecla Insert para inserir um registro. Aqui no nome vou colocar João, no telefone vou colocar 111, na data de criação e na data de atualização a mesma coisa, e aqui está, eu já tenho um sócio. Ora, se eu agora regressar ao meu site e fizer exatamente a mesma pesquisa, reparem como o total já voltou. Mas eu agora já estou em condições de ter aqui um resultado muito mais interessante. Eu vou aqui copiar e vou comentar isto tudo que aqui está e vou dizer que quero selecionar asterisco, isto é, selecionar tudo from sócios. O que é que o sistema me vai dar? Reparem, eu vou aqui refrescar e ele já me devolve então uma coleção com um objeto, ok? Em cada um dos itens, neste caso como só temos um sócio, só temos um objeto, que contém aqui estas propriedades todas que equivalem exatamente a isto que aqui está. Reparem, eu vou aqui baixar e nós temos aqui então o ID sócio, que é o primeiro, depois temos o nome, telefone, created at e o updated at. Bom, se eu agora adicionar aqui mais um, vocês vão verificar então que aqui o Carlos, vamos colocar assim, ok, pode ser ali, não há problema nenhum. Vamos aqui apenas alargar para depois carregar ali na setinha. Aqui vamos colocar 222 e depois as datas. Temos então 2. Agora, se eu aqui regressar ao meu ambiente, eu vou aqui refrescar e reparem então. Temos esta coleção, é um array, sempre um array que vai aparecer aqui com índices numéricos e depois temos aqui os nossos dados. Como é que nós agora podemos tratar estes dados? Bom, de uma forma muito simples. Eu vou aqui colocar um comentário e vamos fazer tudo isto aqui dentro. Depois, eventualmente, podemos passar para a view do home. Ora, aqui reparem o seguinte, eu tenho a possibilidade de fazer um for each por cada resultado has sócio. Eu vou poder agora apresentar aqui um echo, vamos colocar aqui um parágrafo e agora vou apresentar aqui um resultado. Como é que eu vou colocar? Sócio, ok? Aqui vou fazer uma concatenação. Vamos colocar aqui assim. E uma vez que se trata de um objeto, eu posso colocar aqui simplesmente o nome. Então, neste ciclo que aqui está, eu vou agora poder ter este tipo de resultado. Reparem, João e Carlos. E assim tivesse eu mais sócios, eles iriam todos, obviamente, aparecer aqui. Portanto, estamos a trabalhar sempre num cenário em que os resultados vêm em forma de objeto. Obviamente que há formas depois de nós podermos alterar para arrays associativos, etc. Mas, de qualquer das formas, o que importa perceber é que, de facto, vocês conseguem fazer as queries no próprio controlador. Ok? Não é a forma mais correta, mas é possível fazê-lo. Bom, vamos fazer aqui a inserção de um sócio dentro da nossa base de dados, ok? Eu até vou deixar ficar aqui o resultado para ele depois ir buscar todos os sócios inseridos, mas vamos aqui inserir um. Então aqui nós vamos ter leitura dos sócios da base de dados. Aqui nós vamos fazer a inserção de sócio. Bom, para inserirmos o sócio, nós podemos utilizar aquilo que se chamam os bindings, ok? Isto é, vamos aqui à nossa documentação e vamos verificar aqui que existe a possibilidade de termos aqui users e um respectivo valor. Bom, ou neste caso temos aqui um 1, ok? Bom, vamos ver aqui using naming bindings e aqui eu vou procurar desta forma. Reparem, eu vou copiar, fazer um Ctrl F, temos ali o select, eu vou colocar aqui um insert, para ver quantos resultados é que aparecem. Aparece-me apenas um, mas ele é ilustrativo daquilo que nós temos que fazer. Reparem o que acontece aqui. Eu posso usar db insert, coloco aqui a minha query,
coloco aqui os dados que eu quero inserir, os valores, e depois utilizo parametrizações. O que é que vai acontecer a seguir? No segundo parâmetro da minha função insert, eu vou definir cada um dos valores que irá substituir depois estas entradas que aqui estão. Então vamos tentar fazer as coisas aqui do nosso lado. Eu vou colocar aqui db, insert, e agora vou dizer que quero fazer um insert into sócios, values, e agora quais são os valores que eu tenho que passar? Bom, eu tenho que passar o valor de auto-incremento, já vamos ver como é que ele vai funcionar. Neste caso, à partida, nós passamos o 0 e ele irá automaticamente fazer o auto-incremento. Neste caso, os sócios passarão a ser sócios com um ID 3, ok? O ID sócio. Depois nós vamos colocar aqui o nome, vamos colocar aqui o telefone, ok? E a seguir vamos criar o created at e o updated at. Ora, que neste caso podem ser funções nativas do MySQL, ou do SQL, melhor dizendo, que é o now e o now. O now significa agora e agora. Bom, a seguir eu vou colocar aqui um array, e neste array eu vou definir cada um destes dois elementos que aqui estão, ok? Então eu vou colocar aqui o meu nome, neste caso eu vou colocar Ribeiro, ok? E a seguir vou colocar o número de telefone, que neste caso vai ser 3333. Bom, vamos verificar então se o nosso sistema está a funcionar. Vamos aqui regressar à nossa página, um refresh, ok? E ele diz-me que há um erro aqui na nossa sintaxe. Bom, vamos tentar resolver este erro. Aquilo que me parece aqui nos values é que faltarão aqui os apóstrofos no nome e no valor. Será isso? Bom, vamos verificar se é ou não, ou se porventura é aqui o 0. Bom, a mim não me parece que seja o problema aqui. De qualquer das formas, nós vamos aqui testar. Então, reparem, ok, já percebi qual é o problema. Não é aqui, mas sim, mais uma vez, naquilo que habitualmente acontece, que é eu esquecer-me de colocar aqui o fecho. Isto é, o now que aqui está tem abrir e fechar. Este now também tem abrir e fechar, mas o values também tem um abrir e um fechar. Ok? Então agora sim, parece-me que estamos em condições de poder refrescar e não ter erros. Ok, cá está. E reparem como de imediato apareceu aqui o Ribeiro. Porquê? Porque o meu código primeiro fez a inserção e depois foi buscar os resultados fazendo a leitura dos dados. Ok? Então agora na minha base de dados, obviamente se eu aqui refrescar, eu já vou ter aqui os dados apresentados. Bom, vamos fazer aqui um update. Isto é, eu vou atualizar o João para passar a ter João alterado. Então, vamos aqui fazer o seguinte. Eu vou regressar aqui ao sistema. Não vou inserir mais nenhum registro, mas vamos fazer aqui um db update. Okay? Neste caso, quando vocês começam a escrever update, ele aparece. Tem ali a query e tem os bindings. Ora, para a query eu vou fazer update, sócios, set nome, igual a uma binding, ok? Where, com a cláusula where id sócio, igual também a uma binding. Ora, neste caso, o que é que eu vou passar aqui no meu array? Bom, nesta circunstância, o primeiro elemento que eu quero colocar é o novo nome. Então, João alterado. Na segunda, ou no segundo elemento do meu array, eu vou passar o ID do sócio, que neste caso é o 1. Então o que vai acontecer é que o sistema vai ser executado, ele vai primeiro fazer uma atualização do nome, que vai passar a ser João alterado no ID sócio, neste caso o ID sócio, assim, que tem o valor 1, e quando os dados já forem apresentados, já vêm com esta atualização. Vamos aqui experimentar, vamos aqui refrescar, cá está o João alterado. Se eu for aqui à minha base de dados, reparem o que é que vai acontecer também, eu vou fazer aqui um refresh, temos ali então o João alterado. E se eu agora quiser eliminar o Carlos? Bom, é muito fácil. Eu vou aqui comentar o meu update, e vamos fazer aqui um db delete from sócios. Eu gosto de escrever sempre aqui com letras maiúsculas o SQL, from sócios, where id sócio igual a qualquer coisa. Qual será essa coisa? Bom, neste caso vai ser o 2, porque é o ID correspondente ao Carlos. Então, se eu agora for aqui refrescar o meu sistema, temos ali já o desaparecimento de um dos registros que estavam na nossa base de dados. Ele ainda aqui está, porque eu ainda não refresquei. Vamos aqui refrescar e lá está, desapareceu um registro. Bom, eu quero, no entanto, fechar este assunto sobre as raw queries, para depois, a seguir, irmos ver o Fluent Query Builder,
Referindo o seguinte, vocês obviamente têm aqui mais um conjunto de instruções, nomeadamente a possibilidade de utilizar o statement, que é uma função genérica que permite fazer outras coisas, nomeadamente fazer um drop table, etc. E depois tem aqui mais algumas, eventualmente menos utilizadas, ok? De qualquer das formas, eu quero vos mostrar aqui uma técnica interessante que eu acho que vocês devem implementar no caso de optarem por usar as queries dentro, ou as queries em raw query, perdão. Então eu vou fazer aqui o seguinte, eu vou remover tudo isto que aqui está e vou-vos dizer o seguinte. Imaginem este cenário em que vocês querem obter as informações sobre os vossos sócios, ok? Então eu aqui vou colocar aqui o asterisco, peço desculpa, e então eu vou buscar todos os sócios, ok? Muito bem, temos aqui o resultado, ele faz aqui o ciclo e, portanto, quando eu faço aqui o refresh, eu tenho aqui estes dados. Mas imaginem que vocês querem, então, retirar daqui esta lógica de comunicação com base de dados. Vocês não querem que isto tenha aqui queries de SQL. Querem apenas ter aqui, por exemplo, um objeto que vá buscar esta informação. Então vocês podem artificialmente tirar partido da possibilidade de adicionarem um model, que não é propriamente um model de Laravel, mas que funciona quase como tal. Atenção que os models de Laravel têm um conjunto de funcionalidades pré-embutidas que facilita a escrita das queries, ok? Aqui não é o caso, é apenas para nós retirarmos isto daqui e colocarmos aqui funções. Então reparem naquilo que eu vou fazer. Eu vou fechar aqui todo o meu projeto para vocês olharem bem para a estrutura e eu vou-vos mostrar aqui o seguinte. Se vocês forem aqui ao app, vão encontrar a pasta Models. Dentro da pasta Models vocês já vão ter lá um model chamado User, que é utilizado para carregar ou para ser utilizado com uma tabela de utilizadores ou de usuários que o Laravel pressupõe que vai existir. Eu vou eliminar daqui este model, não vou precisar dele para nada, mas agora vou criar aqui o meu. E não vou criar o meu usando o PHP Artisan. Não, vou criar um fecheiro de PHP tradicional. Então vou-lhe chamar aqui sócios.php. Dentro destes sócios, eu vou obviamente abrir aqui a tag de PHP, vou colocar o seu namespace. Namespace vai ser app/models. Neste caso, models, ok? Então eu tenho aqui já o namespace da minha classe, que se vai chamar sócios, ok? Com o mesmo nome daquele fecheiro. O que é que vai acontecer aqui neste sócios? Eu vou colocar aqui com letra maiúscula, assim. Eu posso escrever uma classe absolutamente normal de PHP, public, function, get sócios, por exemplo. Ok? Buscar sócios, vocês podem lhe dar o nome que quiserem. E agora eu posso usar o DB, a minha facade, eu vou usar aqui o IntelliSense para acrescentar a facade aqui, e agora fazer simplesmente isto. Select. E vou até aproveitar e fazer isto. Vou passar este código que aqui está todo para esta minha classe. Ok? Vamos aqui colocar isto desta forma. Ok. Se eu agora quiser fazer um return, eu posso fazer um return. Isto é, ele vai me devolver os resultados disto. Ora, o que é que eu agora tenho que fazer para poder utilizar aquele meu model artificial dentro da minha página? Eu apenas tenho que fazer o seguinte. Model, vamos lhe chamar assim, é igual a new sócios. Ora, quando eu escrevo sócios, o sistema vai automaticamente detectar que existe uma classe sócios no meu sistema. Eu vou clicar aqui para ele adicionar ali o seu namespace. Então agora eu tenho aqui sócios. E agora reparem o que é que eu faço. Resultados é igual a sócios. Ou neste caso eu chamei-lhe model, ok? E agora get sócios. Ora, este método vai simplesmente fazer o quê? Obviamente, vai criar aqui um objeto. Este objeto é uma instância da classe sócios. A classe sócios tem lá um conjunto de métodos que eu depois posso incrementar, ampliar para fazer deletes, inserts, etc. Retirei de dentro do controller esta responsabilidade da comunicação com as bases de dados e agora simplesmente tenho que executar aqui o meu código desta forma, chamando os métodos de model. E agora tenho exatamente o mesmo tipo de registro. Reparem, eu vou aqui refrescar, não tenho qualquer alteração, mas com a vantagem de que eu agora posso pegar aqui no sócios e criar aqui um public function delete all, isto é, eliminar tudo, e agora vou fazer simplesmente db delete e vou fazer uma coisa altamente destrutiva, delete from sócios. Simplesmente isto, vou apagar tudo,
ok? Então se eu agora chegar aqui ao meu sistema, obviamente que isto só será executado se eu assim o entender, então aqui no meu model eu vou fazer o seguinte, reparem, primeiro vou eliminar tudo e depois vou tentar ir buscar o que lá existir. Então vou colocar aqui model, delete, all, eliminar todos, ok? Obviamente quando eu for aqui buscar o resultado logo a seguir, eu não vou ter lá nada. Então, à partida, a minha página vai aparecer completamente vazia e, da mesma forma, a minha base de dados deixou de ter registros. E esta é a forma de utilizarmos Raw Queries ou Raw SQL dentro do Laravel para podermos comunicar com bancos de dados. Agora que já vimos como funcionam as Raw SQL Queries, vamos passar um passo à frente, vamos para o Fluent Query Builder. Vocês encontram documentação aqui dentro da documentação, obviamente, do Laravel, e na documentação do Laravel vocês vão encontrar aqui onde diz Database, ok? Quando vocês clicam aqui em Database, vocês têm aqui o Query Builder, e o Query Builder é uma informação extraordinariamente extensa, mas que se torna muito fácil de ler a partir do momento em que vocês percebem qual é o princípio de funcionamento. Eu quero chamar-vos a atenção mais uma vez para um aspecto que é importante. Neste caso, o Fluent Query Builder não necessita do tradicional model do Laravel. Então nós podemos continuar a fazer exatamente aquilo que estávamos a fazer anteriormente, que é colocar queries de SQL dentro do controller, o que na prática não é uma solução muito inteligente, ok? Poderão eventualmente optar por um daqueles estratagemas que eu também expliquei anteriormente, que é criar uma classe dentro dos models, a partir da qual vocês fazem a instanciação de um objeto e colocam lá dentro todos os métodos que fazem as comunicações com os bancos de dados. Vocês viram como é que eu fiz isso há instantes atrás. Bom, mas agora vamos nos concentrar aqui na metodologia de funcionamento do Query Builder, vamos lhe chamar assim. Bom, o que é que acontece com o Query Builder? Vocês vão olhar para aqui e vão ver DB. Bom, mas o DB era para Raw Queries. No entanto, vocês estão a ver aqui que, em vez de termos um select, um update, etc., nós temos um table, ok? Temos aqui um table, e depois tem aqui o users, e depois tem aqui um get. Ora, o que acontece aqui é que, em vez de nós estarmos a usar aqui select, e depois a escrever a query completa de SQL por aqui fora, o que nós vamos usar é aqui um conjunto de métodos encapsulados, isto é, eles vão se juntando, não é propriamente o termo encapsulado, mas sim sequenciais é o termo mais correto, e esses métodos permitem-nos definir coisas como qual é, o que é que nós queremos fazer, neste caso se queremos selecionar, se queremos ir buscar informação, se queremos atualizar, se queremos eliminar, definir as cláusulas do where, ir buscar determinadas coleções de dados, etc. E aquilo que eu vou fazer aqui nesta parte do curso é basicamente dar-vos alguns exemplos. Obviamente não iremos explorar todos, seria virtualmente impossível, mas eu vou-vos dar alguns exemplos de quais são os resultados mais tradicionais, ok? Então vamos para isso fazer o seguinte. Como vocês puderam verificar, eu tenho aqui já um conjunto de registros resultantes de uma série de experiências que eu fiz. O que eu vou fazer é uma coisa muito simples, eu vou limpar estes registros todos, vou usar aqui um truncate, sócios, vou aqui executar esta query, vamos fazer aqui penso que é um F9, ok, vamos aqui refrescar e reparem, a minha tabela foi à vida completamente, então eu vou fazer aqui um inserir e vou muito rapidamente colocar aqui o João, ok, vamos aqui colocar João, o telefone 11, as datas, já está, vamos inserir outro, vamos colocar a Ana, ok, Ana 222, já está, vamos inserir aqui mais um. E depois iremos inserir aqui mais uma série deles, mas já utilizando o nosso código. Então eu tenho neste momento 3 registros. Ok, vamos então aqui voltar ao nosso ambiente e eu vou comentar aqui esta parte do Return View e vamos aqui apresentar o nosso sistema. Bom, eu ainda tenho aqui o App Models sócios das experiências anteriores, não interessa. Então vamos ver aqui. Como é que nós fazemos? Bom, vamos imaginar que nós queremos tratar as expressões relacionadas com um select, isto é, ir buscar informação. Neste caso não vamos usar o select, o que nós vamos usar é uma coisa diferente. Vamos colocar aqui resultados, é igual a db, e quando escreverem o db, se não tiverem ainda aqui o namespace importado, vocês vão selecionar ali e vão importar esta facade, ok? Bom, a partir do db, se nós colocarmos 2 pontos e escrevermos table, nós estamos na prática a começar a descrever o código de comunicações com o banco de dados com o Fluent Query Builder. Aqui
na table, reparem o que é que ele pergunta. Qual é o nome da tabela? Bom, neste caso é sócios, é a única que nós temos. A seguir vocês podem ir incorporando um conjunto de métodos. Por exemplo, se eu colocar aqui o get, simplesmente assim, o que o sistema me vai dar são um conjunto de resultados da tabela de sócios. Mas agora é importante nós vermos como é que estes resultados vêm. Então eu vou colocar aqui um echo pre para vermos os resultados apresentados aqui com um print R. Então vamos colocar aqui resultados. Ok? E agora vamos aqui refrescar a nossa página. Portanto, o que é que acontece aqui? Vocês vão reparar que vieram de facto os 3 sócios que eu tenho registados no meu banco de dados, mas há aqui um aspecto que é importante. É que esta coleção passa a ser ela própria um objeto que depois está protegido aqui com os itens e que depois lá dentro é um array. Vocês diriam, ok, mas como é que eu agora tenho acesso a esta informação? Bom, uma das formas que vocês podem utilizar é, a seguir ao get, vocês colocam um all. Ok? Get all. E o que é que vai acontecer agora? Reparem na diferença entre a forma de apresentação dos dados. Quando eu agora refrescar, ok? Reparem como eles rapidamente se transformaram naquela coleção que vocês viram com o select das raw SQL queries. Okay? E a partir daqui, obviamente, temos um standard object e poderemos fazer qualquer coisa deste género. Por exemplo, fazer aqui um for each e neste for each colocar resultados, ok? As sócio e agora vamos apresentar aqui os nossos sócios. Neste caso um echo de um parágrafo /p e já agora podem fazer desta forma, ok? E vamos colocar aqui sócio nome, ok? Então eu estou basicamente a apresentar ali os nomes de cada um dos meus sócios. Isto obviamente depois de ter colocado aqui o get all. Agora reparem o que é que vai acontecer aqui quando eu refrescar, tenho aqui os meus sócios todos. Bom, mas nós podemos depois agregar aqui muito mais informações. Vamos imaginar que vocês querem apenas ir buscar um determinado elemento, que não é propriamente o nome, mas sim, por exemplo, vamos colocar aqui o telefone. Obviamente que aqui eu vou ter um erro. Porquê? Porque eu estou a tentar ir buscar o nome de uma coleção que não tem um nome, só tem números de telefone. Ok? Então reparem o seguinte, se eu agora descomentar aqui tudo isto e comentar aqui o meu ciclo for each, para não ter qualquer erro, vamos ver o que é que aparece aqui nos resultados. Se eu agora refrescar, vocês vão observar que de cada um dos sócios apenas apareceu o telefone. Ora, esta é uma forma muito mais subtil de vocês pouparem memória do servidor e neste caso pouparem também transferência de dados, porque se nós não colocarmos aqui rigorosamente nada, o sistema vai nos trazer todos os dados de todas as colunas, ok? Então, neste caso, eu poderia, obviamente, descomentar aqui e vou comentar aqui novamente e aqui, em vez de nome, colocar aqui telefone, ok? E eu vou ter, então, a apresentação dos telefones de cada um dos meus sócios. E por estar agora a olhar, eu tenho aqui 333, assim, ok? Agora está certo. Bom, vamos aqui avançar mais um bocadinho e ver aqui mais alguns resultados. Vamos imaginar que de todos os elementos que vocês queriam ir buscar, não queriam ir buscar apenas o telefone, queriam também ir buscar o nome e poderiam inclusive alterar a ordem. Ora, a ordem que está aqui na minha base de dados é ID sócio, nome, telefone, created at e updated at. Mas se eu quiser alterar aqui a ordem, eu posso alterar. Aqui bastará colocar aqui, neste caso, o nome. Ok? Então eu vou buscar este get desta forma. Mas atenção, é que no caso de vocês só quererem colocar uma coluna, vocês podem o fazer assim. No caso de quererem colocar mais do que uma coluna, vocês terão que colocar isto em formato de array. Ok? Então vamos colocar aqui um array que vai conter lá dentro quais são as colunas que eu quero ir buscar. E ele vai buscá-las por aquela ordem. Reparem, eu tenho aqui agora a apresentação disto, eu vou aqui comentar esta parte, vou descomentar esta que aqui está para ver os resultados em bruto e vocês vão verificar que aparece o telefone e só depois o nome. Portanto, vocês têm esta possibilidade de gerir a informação desta forma. E se porventura vocês quiserem fazer uma seleção de dados, mas quiserem que ela seja parcimoniosa, vamos aqui esquecer o get, vamos aqui procurar, por exemplo, o sócio cujo ID é igual a 3. Ora, nós temos aqui um sócio cujo ID é igual a 3, que é o Rui, que tem um telefone 333. Então vou colocar simplesmente aqui find e aqui vou colocar o ID e o que é que eu quero ir buscar. Ora, neste caso, se eu colocar apenas o ID, eu vou colocar aqui 3, eu iria buscar apenas os dados do ID3, neste caso, ok? E todos eles. Ora,
Acontece, no entanto, aqui um pequeno detalhe. Vamos verificar aqui o que é que vai acontecer. O sistema vai dizer: não foi possível encontrar dentro da tabela sócios a cláusula where id igual a 3. Ora, id, mas porquê que ele foi colocar id? O sistema parte do pressuposto que neste método find o id é escrito com a expressão id, assim, ok? Ora, então aqui o que é que vocês terão que fazer? Bom, neste caso, vocês não vão conseguir alterar aqui para id sócio, como nós temos na nossa tabela. O que é tradicionalmente feito é nós alterarmos aqui o nome da nossa coluna. Neste caso eu posso chegar aqui e alterar de id sócio para simplesmente id, guardar, os dados não vão ser eliminados, como é óbvio, e agora aqui no meu código, quando eu faço aqui find 3, aí sim eu já vou ter a oportunidade de conseguir encontrar o meu registro. E reparem que ele vem logo como um standard object, nem sequer é uma coleção. Então isto significa que aqui o meu resultados passa a ser resultados, por exemplo, nome, ok? Então, se eu fizer aqui o resultados nome, reparem que ele foi buscar logo o Rui, que é o nome que está aqui nos dados no ID 3. Bom, mas vamos avançar. Estes são automatismos que vocês têm que ter atenção. Às vezes o nome que está padronizado dentro destes sistemas tem que ser seguido à risca, ok? Bom, vamos aqui avançar mais um bocadinho e vamos ver as cláusulas where. Como é que vocês fazem uma cláusula where? Bom, neste caso, nós vamos colocar aqui novamente resultados. Obviamente que eu aqui vou colocar resultados para apresentar tudo, ok? E resultados passa a ser igual a db, table. A table define sempre a entrada para o Fluent Query Builder. Vamos colocar aqui sócios. E agora eu vou colocar aqui a cláusula. A cláusula where funciona da seguinte forma. Se eu colocar where, agora reparem na assinatura. Ele pergunta where, qual é a coluna, qual é o operador e qual é o valor. E depois podemos ter até um booleano para acrescentar mais outras cláusulas. Isto existem várias formas de vocês poderem construir a mesma coisa. Bom, mas aqui eu posso colocar assim. ID sócio, ora neste caso é ID porque eu já alterei de ID sócio para ID. Vamos colocar então where ID. E se eu colocar assim 3, o que vai, ou melhor, o 3 assim desta forma, o que vai acontecer é que o sistema vai procurar se esta coluna tem este valor e vai-me devolver os dados. Bom, eu tenho que ter atenção ao seguinte, é que depois de utilizar a cláusula where, eu tenho que ter uma metodologia para ir buscar os dados, porque reparem o que é que vai acontecer se eu executar este código. Vamos aqui executá-lo, e o sistema vai estar ali a moer um pedaço e depois vai-me devolver aqui um objeto imenso, ok? Uma coisa gigantesca, ok? Porquê? Porque os registros que foram devolvidos não foram tratados no sentido de os reduzir àquilo que é fundamental. Então foi-me devolvido o Query Builder inteiro, ok? Com as suas conexões, e reparem, cuidado com isto, vocês não podem projetar isto na vossa aplicação, porque depois os visitantes teriam acesso a estas informações muito perniciosas. Portanto, o que é que vocês terão que fazer aqui? Utilizar, por exemplo, aqui um get e depois um all, por exemplo, ok? O get all já vos vai dar o resultado que vocês pretendem. Reparem, temos aqui uma coleção que só tem apenas um registro. Mas vocês dizem, então, mas se eu vou buscar um ID único, por que é que eu tenho que fazer um get all? Então vamos fazer aqui uma coisa diferente. Get first. Ir buscar o primeiro. E agora reparem o que é que vai acontecer aqui. Ele já me vai dar o resultado desta forma. Mas vamos imaginar que a vossa cláusula era ligeiramente diferente. Em vez de ser um ID igual a 3, que é o que significa isto que aqui está, tem aqui implícito pelo meio que o operador é igual a 3, mas eu quero colocar todos exceto o 3. Então eu vou ter que colocar aqui a simbologia do diferente e depois diferente de 3, ok? E aqui vou deixar ficar o all para ir buscar todos os registros. Então reparem o que é que vai acontecer agora. Quando eu refrescar, o sistema vai-me buscar os meus dois sócios e retirando aquele que tem o ID igual a 3, que estaria aqui colocado em baixo, ok? Então, para vocês colocarem numa cláusula um sinal diferente do igual, vocês têm que explicitamente defini-lo, ok? Também funciona com o like desta forma. Mas não vamos estar aqui a perder muito mais tempo com isto. Eu vou-vos mostrar, por exemplo, como é que vocês fazem com o nome. Por exemplo, se vocês colocarem aqui nome, obviamente que aqui o que vocês vão colocar é um igual, ok? Por exemplo, poderíamos colocar um like, não importa, mas vamos colocar aqui, onde for João. Vamos verificar se há resultados. Há aqui resultados. Se eu colocar aqui Teresa,
o que vai acontecer? Não há nenhum erro. Há a devolução de uma coleção vazia, como seria de esperar. Isto é, não há nenhum critério ou nenhuma cláusula where que me devolva um nome igual a Teresa, porque não existe dentro da minha base de dados. Depois há coisas interessantes, há pormenores muito interessantes aqui no Query Builder, que é, por exemplo, isto. Vamos imaginar que vocês querem ir buscar todos os telefones de todos os sócios, mas quase de uma vez só, ok? Então como é que isto funciona? Bom, vocês têm aqui sócios, ok? E aqui nós vamos colocar uma função chamada pluck. O pluck vai nos permitir dizer o quê? Reparem, ele vai dizer, olha, defina aí a sua coluna, ok? Qual é a coluna que você quer? Eu vou dizer, olha, quero só os telefones. Então vamos colocar aqui telefone, ok? E agora vamos verificar o que é que vai acontecer aqui nos resultados. Reparem, eu vou aqui executar e agora reparem nesta estrutura muito interessante. Ele devolve-nos uma coleção que não é propriamente um objeto, ok? É um objeto neste caso ainda, mas que vai ser uma coleção de um array que contém uma sequência de um array que é numérico com os telefones todos sequenciais de todos os meus sócios. Claro que se eu agora quiser aqui melhorar as coisas, vamos colocar aqui um all. O all vai acabar por formatar isto de uma forma diferente, devolvendo-me o resultado mais limpo, isto é, um array completamente limpo. Obviamente que se eu quiser colocar aqui, por exemplo, olha, eu quero os nomes, ok, de todos os meus sócios, reparem o que é que ele me vai dar? Vai-me dar uma coleção com os nomes todos. Agora, muita atenção, este plug não funciona para vocês depois criarem um sistema de tabelas onde podem depois associar o ID a um link com o utilizador, etc. Porquê? Porque ele não vem aqui com os IDs de cada utilizador. Portanto, será um método a utilizar em situações mais pormenorizadas. O Query Builder tem coisas fantásticas, de facto. Há algumas operações que podem ser muito interessantes. Eu vou-vos explicar aqui uma que pode, à partida, parecer um bocadinho mais ambígua, mas que vocês vão com certeza perceber, que é a seguinte. Vamos imaginar que vocês querem criar um sistema que permita construir um determinado output que não vem completamente da base de dados. Vem uma parte da base de dados, mas o restante não vem. O que é que eu estou aqui com isto a dizer? Bom, vamos ver aqui na prática. Eu vou aqui à minha tabela dos sócios, mas quero ir buscar uma coisa chamada chunk. O chunk é ir buscar um pedaço, um conjunto de registros, e depois ter uma função callback que permite trabalhar esses registros. Ora, reparem que isto na prática é muito mais simples do que estar aqui a descrever. É obrigatório para usarmos este método que vocês tenham que usar o order by. O order by, que por defeito vai ter uma organização ascendente. Nós vamos dizer aqui ordered by id, ok? Não vamos definir a direção. E eu posso dizer agora o seguinte. Bom, eu quero disto tudo uma parte, uma chunk. Ora, este chunk tem na sua assinatura uma contabilidade, isto é, um conjunto de registros que eu quero devolver. Vocês podem devolver, e vamos imaginar aqui 100 registros. Não importa, se eu só tenho 3, não importa, vamos colocar aqui 100. E agora vamos definir uma função callback. Ora, esta função callback tem que ser definida aqui dentro. Eu vou colocar aqui function. E aqui nós dentro vamos ter o quê? O sócio. Por cada volta que o registro dá, ou melhor, neste caso não é por cada volta, mas sim a função vai receber os sócios. Ok? Então, neste caso, ela não devolve um resultado. Vamos aqui fazer um comentário aqui. E ela vai devolver um resultado. E este resultado vai poder ser usado dentro desta implementação que aqui está. Bom, vocês a esta altura poderão estar a pensar assim, mas espera aí, vamos começar a ter aqui um conjunto de código dentro de código que já começo a ter alguma confusão aqui com setas e com parênteses e com tudo isto. Bom, então vou-vos mostrar muito rapidamente, antes de fazer esta implementação, vocês podem fazer uma coisa muito simples. Para facilitar a leitura, vocês podem, por exemplo, colocar estas setas umas por baixo das outras e eventualmente vocês podem inclusive até colocar aqui a função desta forma, ok? Reparem como, eu aqui se fizer um formato de document, reparem como é que ele me foi organizar isto. E agora reparem como é muito mais fácil perceber isto, ok? Então aqui na função o que é que eu posso fazer? Uma vez que sócios vai ser o resultado da execução disto tudo, eu posso colocar aqui um for each, ok? Dentro da função, claro. Vamos colocar aqui for each sócios has sócio. E agora aqui dentro eu posso fazer a implementação que eu quiser. Eu posso colocar aqui um echo. Vamos colocar aqui um parágrafo. Aliás, vamos colocar assim desta forma. E neste caso eu vou buscar o nome. Sócio, ou melhor, vamos fazer aqui isto composto. Lá está. O sócio. E agora vamos colocar aqui sócio nome. Tem o telefone.
sócio telefone. Ok? Vamos verificar se o sistema está a funcionar corretamente. Eu vou aqui colocar o ponto e vírgula para fechar aquilo tudo e agora reparem então o que é que vai acontecer aqui. Cá está, o sócio João tem o telefone 111 e por aí fora. Portanto, vocês perceberam como é que isto funciona. Bom, já viram que as coisas começam-se a adensar e a partir de determinada altura vocês estão a escrever aqui coisas um bocadinho mais complexas, se for o caso necessário. Na maior parte das circunstâncias vocês vão fazer queries relativamente mais simples. Eu estou a chamar queries a isto, atenção. Quando na prática eu tenho alguma dificuldade em chamar a isto uma query. Porquê? O que acontece aqui, para que vocês percebam tecnicamente o que está a acontecer, é que a framework de Laravel cria um layer por cima daquilo que é o tradicional SQL. Isto é, por trás de toda esta implementação que aqui estamos a fazer, ele está a construir queries de SQL. Ora, esta forma de escrever as queries, vamos lhe chamar assim, é uma forma eventualmente mais interessante para quem não gosta de trabalhar com SQL puro, ok? Mas, no entanto, eu volto a chamar a atenção. E isto é uma opinião pessoal, e volto a sublinhar, é uma opinião pessoal. Eu continuo a preferir escrever as queries de SQL. Poderão dizer que eu sou antiquado, mas eu digo exatamente o contrário. Eu não me quero submeter a nenhum sistema que me concentre apenas naquela forma de escrever queries. Se eu souber escrever SQL, eu vou saber escrever SQL em qualquer framework e até em qualquer linguagem de programação. Ok? Se vocês escreverem com o Query, aqui o Query Builder, o Fluent Query Builder, ou até mesmo com aquilo que vamos ver depois a seguir, que é o Eloquent ORM, vocês vão estar restritos à utilização do Laravel. Ok? É isso que eu vos quero chamar a atenção e para vocês ponderarem muito bem. De qualquer das formas, quando vocês chegarem a uma empresa onde é utilizado o Laravel, tradicionalmente vocês vão ver, no mínimo, o Query Builder. Mas, na maior parte dos casos, vocês vão ver o Eloquent ORM. Ok? Bom, dito isto, vamos ver aqui só mais alguns exemplos. Por exemplo, vocês têm aqui a possibilidade de ter as funções agregadoras. Vamos, por exemplo, saber quantos sócios é que eu tenho. Eu simplesmente tenho que colocar ali um count. Se eu fizer aqui um echo de tabela de sócios count, isto é, ele vai contar, ele vai me dizer quantos sócios é que eu tenho. Tenho 3, portanto, muito tranquilo. Se eu quiser somar, por exemplo, aqui os valores numéricos do meu telefone, que vão dar um número estranhíssimo, que é um 666, que é considerado o número do diabo, mas eu vou fazê-lo aqui. O que é que vocês fazem? Simplesmente fazem aqui sum, e agora no sum vocês vão dizer, ok, é para somar que coluna? Bom, é para somar os telefones. Ok? Para somar a coluna dos telefones. Neste caso aqui, sem aquele parênteses. E, portanto, se eu agora aqui refrescar, vocês vão ter aqui o 6666, que é fácil de perceber, porque é o 111 mais o 222 mais o 333. Ok? Portanto, existe esta possibilidade. Existe a possibilidade, inclusive, de vocês usarem aqui cláusulas where, ir buscar os registros e depois fazer aqui um average, por exemplo, um AVG. Não confundir com um AVC, que é uma coisa completamente diferente e bastante pior, mas existe esta possibilidade. Tudo isto está, obviamente, na documentação do Fluent Query Builder, que vocês podem percorrer por aqui abaixo e está muito bem organizada, com muitos exemplos para vocês perceberem exatamente o que é que podem obter com cada uma destas funções, mas quero aqui apenas terminar esta abordagem falando, por exemplo, como é que vocês fazem a inserção de dados, ok? Então, neste caso, se eu quiser inserir um registro dentro da minha base de dados, vamos falar aqui do insert, eu vou usar o db, table, sócios, e agora vou usar aqui o quê? Bom, eu posso usar aqui o insert logo de forma automática. Então vamos usar aqui o insert, e quando eu uso o insert, reparem na assinatura, ele vai-me pedir um array de valores. Ora, como é que este array de valores funciona? Eu vou organizá-lo desta forma para ser mais fácil de ler. Vocês vão colocar aqui o nome da coluna, ok? E o respectivo valor. Mas atenção ao seguinte, no caso do ID, ele é de auto-incremento e é uma chave primária e nós não vamos ter que nos preocupar com ele. Então vamos nos preocupar com os outros valores. Então nós temos aqui o nome, vou colocar aqui Carlos, ou melhor, António, ok? E depois vamos colocar aqui o telefone. Ora, o que vai acontecer agora aqui, eu vou colocar aqui 444, é o seguinte, se eu refrescar a minha página com estes dados aqui, reparem que eles aqui neste momento não existem, ok? Então eu vou aqui refrescar e reparem no seguinte, se eu agora refrescar aqui a minha base de dados, a minha tabela vai acabar por apresentar o António 44, mas o created at e o updated at não apareceram. Bom, vocês podem injetar estes valores de duas formas.
várias formas até. Bom, mas eu vou-vos dizer aqui duas relativamente simples. Vamos colocar aqui o Ricardo. Ok? O Ricardo vai ter o 555. E agora, aqui o que é que vocês podem fazer? Bom, podem fazer o seguinte. Created at e usar o famosíssimo e simplíssimo e antiquíssimo date. Ora, o date é uma função de PHP puro em que vocês podem definir qual é o formato logo imediato da data. E neste caso, o date, feito desta forma, vai devolver a data atual. Então, as datas para MySQL devem ser sempre com um I, ou um Y maiúsculo, o mês, o dia, espaço, hora com lead zeros, isto é 01, 02, 03 até 23, e depois com 2 pontos o I de minutos e o S de segundos. Ora, se eu agora colocar aqui uma vírgula e mudar aqui de linha e colocar aqui o updated at, vamos aqui refrescar, não interessa o facto da vírgula existir ali no final, vamos aqui refrescar, não houve qualquer problema. Se eu agora for aqui refrescar, vocês vão verificar que aqui Ricardo já aparece com os resultados esperados. Vocês podem ainda chegar exatamente ao mesmo resultado, mas utilizando uma coisa mais sofisticada, que é neste caso uma das muitas bibliotecas disponíveis dentro da framework Laravel e que se chama Carbon. O Carbon é uma biblioteca exclusivamente dedicada a tratar datas e horas, ok? Então reparem como é que vocês podem fazer aqui. Neste caso, nós vamos colocar aqui barra Carbon. Obviamente que poderíamos importar aqui o namespace cá em cima, mas aqui nós vamos usar dois pontos e vamos colocar aqui now. Okay? E se eu agora copiar isto tudo que aqui está e colocar aqui em baixo, vamos obter exatamente o mesmo resultado. É muito frequente ser utilizado o Carbon porque ele tem um conjunto de funcionalidades imensas, ok? É uma simples API ou uma extensão para trabalhar datetime, que é um objeto nativo do PHP, ok? Então se eu agora fizer aqui um refrescamento, vocês vão verificar que aqui na minha base de dados eu vou ter aqui novamente o Ricardo inserido e exatamente com o mesmo output, ok? Bom, como é que nós fazemos aqui um update? O update é feito da seguinte forma: nós vamos ter que colocar, ao contrário do que acontece com as queries de SQL normais, nós vamos ter que colocar a cláusula antes da query. Então nós vamos fazer o seguinte: db update, ou melhor, neste caso table, nunca esquecer a table, sócios. Na tabela dos sócios eu quero fazer um update, mas entretanto o que eu tenho que fazer é aqui assim, where id for igual a 3, por exemplo, isto é, nós vamos alterar aqui este registro do Rui, vamos colocar Rui alterado, ok? Where id igual a 3, eu vou agora fazer o quê? Um update. Ora, no update, reparem o que é que ele me pede, um array de valores. Então vamos colocar aqui um array de valores. E agora vou dizer aqui, ok, quero que o nome, só apenas o nome, seja aqui o equivalente a Rui alterado, ok? E vocês querem dizer assim, já que estou a atualizar este elemento, eu vou também querer atualizar o updated at. Ups, aqui ficou a letra mais pequenina, peço desculpa, carreguei na tecla errada. Updated at. E o que é que vocês vão colocar aqui? Bom, ou o date, ou então o carbon, dois pontos, now. Ok? Então vamos verificar o que é que aconteceu agora. Reparem o que é que eu tenho na minha base de dados. Eu vou aqui refrescar e temos aqui o Rui, ok? Não tem cá Rui alterado. E aqui no updated at temos aqui 22,58. Ok, vamos aqui então testar. Vamos aqui refrescar isto, ok? E agora reparem aqui para a terceira linha. Eu vou refrescar e reparem como os dados já foram alterados. Temos aqui o próprio Rui que também foi alterado. Se eu quiser fazer um delete, bom, meus amigos, é muito simples. Eu vou procurar aqui o meu ID, ou o que quer que seja que eu queira ir procurar. Eu posso ir procurar pelo nome. Se eu quiser eliminar tudo aquilo que tenha o Rui, ou neste caso o Rui, eu posso colocar aqui nome, seja igual a Rui alterado. Eu posso simplesmente dizer delete e o Rui vai à vida. Vamos aqui refrescar o nosso sistema e agora vamos olhar para a nossa base de dados. Estão ali o Rui alterado, eu vou fazer um refresh e ele desapareceu. De um modo global, eu apresentei-vos aqui bastantes exemplos de Fluent Query Builder e é uma das opções que vocês têm. Mais uma vez, verificaram que eu estive a fazer todas as minhas queries num cenário de um controller. Eu não vos aconselho a fazer isto.
podem fazê-lo. Há muita gente que tem aplicações de sucesso a funcionar com este tipo de mecanismos, mas torna o código dos vossos controladores bastante mais extenso, porque vocês vão ter que estar a colocar aqui as comunicações com o banco de dados e, ao mesmo tempo, vão ter que estar depois a tratar as outras regras de negócio. Aquilo que eu vos aconselho, na maior parte dos casos, é de facto usarem aqui aquele estratagema de criar uma classe dentro do Models, que não é, eu chamo a atenção, um model tradicional do Laravel, porque esse faz parte do Eloquent ORM, mas vocês podem colocar aqui uma classe dentro, fazem aqui a passagem de todos estes métodos que vocês querem para o interior dessa classe, colocam tudo aquilo muito bem organizado e depois aqui só têm que instanciar essa classe para um objeto e depois chamar cada um dos métodos e passar eventualmente alguns parâmetros. Mas de qualquer das formas, penso que a partir de agora torna-se bastante mais simples vocês conseguirem ler e perceber como é que estes exemplos todos que aqui estão funcionam num cenário de Fluent Query Builder. É chegado o momento de falarmos então sobre a terceira possibilidade de comunicação com bancos de dados e é eventualmente aquela à qual a plataforma Laravel ou o framework Laravel dá maior importância. Trata-se do Eloquent ORM. Vocês encontram na documentação do Laravel uma área especificamente sobre esta matéria. E o que é afinal de contas o Eloquent ORM? Nós vimos Raw SQL e Fluent Query Builder. O Eloquent ORM é uma abstração ainda maior relativamente aos dois precedentes. E neste caso, se nós olharmos aqui para a introdução, o que basicamente aqui é dito é o seguinte: trata-se de um Object Relational Mapper, isto é um sistema que cria automatismos com meia dúzia de parâmetros apenas, que obriga a que nós possamos, ou que nós tenhamos mesmo obrigatoriamente que criar aquilo que se designa por um model, ok? E cada model está normalmente associado a uma tabela da vossa base de dados. Nós, neste caso, temos uma tabela aqui que eu, entretanto, já renovei em termos de registros, mas que se chama sócios. Então nós vamos criar um model para a nossa tabela sócios. O que é que esse model automaticamente vai permitir fazer? Com muito pouco código, nós vamos conseguir criar condições para que o model possa ser utilizado com automatismos muito interessantes. E eu vou-vos mostrar como é que isso funciona. Há aqui uma documentação extraordinariamente extensa, como é óbvio, nós não vamos estar a explorar em detalhe cada uma destas coisas. Este é um vídeo introdutório. Eu espero muito sinceramente que no fecho desta secção, vocês, com os exemplos que eu aqui vou apresentar, consigam já ter uma noção suficiente para conseguir perceber melhor a documentação. Então vamos aqui regressar ao nosso sistema e vamos ver aqui o seguinte. Nós temos aqui a nossa tabela, ou melhor, a nossa pasta dos models que está dentro do app, ela está completamente vazia. Já vimos que existem artimanhas para nós criarmos um model que não é propriamente um model de Laravel. Eu referi isso na altura. Neste caso concreto, no Eloquent ORM, nós vamos de facto ter que criar um model. Como é que nós vamos fazer? Bom, eu vou chamar aqui o terminal e no meu terminal vou utilizar o PHP Artisan, make model e agora vou-lhe dar um nome. Tradicionalmente damos-lhe o nome com letra maiúscula, eu vou colocar aqui sócio. Vamos criar um model para a tabela sócios. E vocês dirão, então porquê que não chamo sócios? Eu poderia chamar sócios, mas tradicionalmente nós vamos usar sempre no singular. E vocês reparem que aqui no exemplo, que é dado, que é a criação do model para voos, flight, não é para a tabela voos, ok? É para a tabela voo. Então, neste caso não para a tabela voo, mas sim para o model voo. Porque uma coisa é o model, outra coisa é a tabela que ele vai tratar. E nós já vamos ver como é que isso é definido. Então, se eu agora criar aqui este meu model, como vocês podem observar, ele é criado aqui. Se eu chegar aqui, ele já tem aqui um conjunto de código, muito pouco. Por agora, nós não vamos sequer dar atenção aos factories e, portanto, o model simples, mais básico é este. Isto é, nós temos uma classe sócio que é uma extensão do model, que é uma classe do core da framework. Bom, o que é que nós temos que dizer agora aqui para relacionar este nosso model com a nossa tabela de sócios? Vocês vão encontrar aqui na área da documentação aquilo que se designam pelo Eloquent Model Conventions. Então vocês têm aqui, por exemplo, Table Names. Nós temos que obrigatoriamente definir aqui qual é a tabela com a qual o nosso modelo se vai relacionar. E isto é feito através da utilização de propriedades dentro da classe chamada Protected e depois o nome dessas propriedades. E o nome tem que ser um nome específico. Neste caso é o Table. Se, por exemplo, nós quisermos definir uma Primary Key, nós podemos acrescentar Protected
primary key igual a qualquer coisa. Bom, então nós vamos ver aqui muito rapidamente isto. Aqui nós temos protected table e aqui vamos colocar protected table e a nossa tabela chama-se sócios. Okay? Se eu agora, na minha tabela, tivesse um ID que não se chamasse ID, isto é, uma chave primária que não fosse ID, eu poderia especificá-lo, ou teria que a especificar da seguinte forma. Protected primary key é igual a, por exemplo, ID, sócio. Mas uma vez que eu tenho uma tabela, ou melhor, uma coluna, que é uma chave primária e que se chama ID, eu não tenho necessidade de a definir. E uma das principais características do Eloquent ORM é isto. Eu apenas tenho que definir coisas que são fora do padrão, ok? Então, reparem o seguinte, se eu voltar por aqui abaixo e for ver o que é que existe mais, eu posso dizer se a minha chave primária é de auto-incremento ou não. No caso de ser de auto-incremento, eu não preciso de indicar nada, mas no caso de não ser, eu terei que especificar aqui. E porquê é que estes automatismos todos aqui existem? Porque são eles, sem qualquer definição adicional, vão permitir um conjunto de automatismos que fazem parte deste model, da qual a minha classe sócio é uma extensão, ou neste caso uma herança. Então reparem que existe inclusive aqui a questão dos timestamps. Recordam-se quando criámos a migração que colocámos lá a criação dos timestamps, e os timestamps é o created at e o deleted at. Existe ainda um outro timestamp chamado soft delete, que também pode ser definido aqui, que é o use soft delete. Se eu colocar aqui use soft delete, ok? E portanto eu posso colocar aqui esta expressão e basicamente o que é que isto vai significar? Que vai ser acrescentado também um deleted at. Bom, mas não vamos aqui perder muito tempo. Eu vou colocar aqui então o protected table sócios. Não vou especificar rigorosamente mais nada. Vocês têm aqui depois na documentação quais são estas propriedades protected que vocês podem usar, inclusive para definir qual é o formato dos vossos timestamps, etc. E depois, se eventualmente vocês estiverem a usar uma outra base de dados que não aquela que está definida por default, vocês podem utilizar. Caso contrário, mais uma vez, o Laravel vai partir do pressuposto que vocês vão utilizar a base de dados que está definida nas configurações gerais, ok? Depois tem aqui mais um conjunto de atributos, etc. Nada de extraordinário. Agora passamos para a secção dos Retrieving Models, que é como é que nós vamos buscar informação ao nosso sistema. Então reparem o seguinte, se eu agora, com a minha classe ou o meu model aqui colocado, voltar aqui ao meu HTTP Controllers e for aqui ao meu controlador teste, eu vou aqui comentar aqui a minha view e vamos usar aqui este método para fazermos as nossas experiências. Então reparem como é simples. Se eu agora colocar aqui sócios é igual, e reparem, sócio, dois pontos, e reparem que eu ao colocar aqui sócio, ele neste momento não está a identificar o meu model, ok? Então vamos aqui verificar o seguinte, sócio, ok? Ele aqui diz o seguinte, olha, eu sócio não estou a identificar, quer que eu coloque aqui o use model sócio? Sim. Então ele vai associá-lo ali no topo. Então agora sócio, dois pontos, e agora posso colocar simplesmente all. Vai buscar todos os sócios. Bom, vamos verificar o que é que vai acontecer. Aqui não vai haver nenhum erro. Vamos aqui refrescar, reparem, não houve erro nenhum. Mas nós agora queremos ver o que é que vem, afinal de contas, dentro dos sócios. E o que vem dentro dos sócios é uma coisa extraordinariamente grande, ok? Eu vou pôr aqui um print R, vamos colocar aqui um echo pré, só para vermos as coisas um bocadinho mais bem organizadas, e quando eu agora refrescar aqui, vocês vão verificar que há aqui um conjunto de informação muito extensa, incluindo, obviamente, os dados dos meus sócios, mas como vocês podem verificar aqui, há muita informação. Mas agora reparem na simplicidade, nós não queremos esta informação, como é óbvio. O que nós queremos é, por exemplo, pegar nos sócios e apresentá-los num ciclo. Então reparem que eu posso fazer um for each sócios as sócio, e agora apresentar, por exemplo, eu vou aqui remover esta parte, eu posso colocar aqui um echo sócio nome, ok? E concatenar aqui com uma quebra de linha. Portanto, o que é que acontece aqui? Por cada volta do ciclo, esta coleção toda que aqui veio parar, vai se transformar em cada volta num sócio, e o sócio tem as suas propriedades, neste caso será o nome. Então, neste caso, se eu agora refrescar, reparem como aparecem os nomes todos. A partir daqui começa a magia toda. Reparem que eu não criei nada aqui dentro que fosse extraordinário, apenas criei esta classe de model, ou neste caso utilizando o PHP Artisan, para termos aqui, basicamente,
uma classe que tem um conjunto de automatismos associados a esta tabela. Okay? Ao colocar aqui o nome desta tabela, automaticamente eu posso fazer a utilização de métodos para ir buscar tudo, ir buscar algumas coisas, ir a inserir, atualizar e eliminar. E é isso que eu vos vou mostrar agora de uma forma mais ou menos rápida. Portanto, nós temos aqui metodologias para ir fazer isto é, vamos buscar todos. Vamos, por exemplo, buscar apenas algumas coisas. Por exemplo, eu posso colocar aqui sócio, where, vamos colocar aqui o ID, seja igual a 3. Ok? E aqui eu vou colocar a função get. Então vamos verificar aqui o que é que acontece. Neste caso, eu vou colocar aqui isto e vou fazer aqui simplesmente echo sócios. Neste caso seria apenas um sócio que eu vou colocar aqui, ou vamos colocar aqui um printr. Se calhar vamos fazer assim até. Vamos testar aqui o sistema. Reparem, eu vou agora refrescar. O sistema vai-me mostrar o Carlos. Se vocês repararem aqui, o Carlos é de facto o ID igual a 3. Então reparem naquilo que é possível agora fazer. Por exemplo, eu posso aqui colocar where nome João. Ok? E agora colocar aqui, por exemplo, sócio telefone. Ok? Então vamos aqui refrescar e nós vamos verificar que o sistema nos vai dar um erro. Ok, temos aqui um erro de sintaxe, certo? Então vamos verificar aqui o que é que se passou. Faltou-nos ali uma concatenação. Agora sim, reparem, vamos verificar aqui, cá está então o nome e o número de telefone, claro, que é com aquele número muito curto. Bom, mas existem outras funcionalidades que vocês podem muito facilmente consultar dentro da documentação. Por exemplo, vocês querem ordenar os nomes. Então eu posso colocar aqui um ordered by, ok? Ordered by, e agora vou colocar aqui simplesmente o nome da coluna que eu quero utilizar para ordenação. Então vou ordenar pelo nome. Então, neste caso, quando eu aqui refrescar, reparem que eu tenho aqui o Ana, António, Carlos, Catarina e João por ordem alfabética crescente. O que não é exatamente o que acontece aqui, porque eu tenho aqui, por exemplo, o António a seguir ao Carlos e o A fica antes. Ora, se vocês querem, por exemplo, inverter, tem esta possibilidade de definir aqui desk, por exemplo, descendente, porque por defeito, no ordered by, o que vai acontecer é que ele é por ordem ascendente. Então, se eu agora aqui refrescar, vocês vão ter os valores alterados. Mas existem muitas outras circunstâncias. Por exemplo, vamos imaginar que nós queremos apenas ir buscar os 3 primeiros itens. Então eu posso fazer simplesmente a utilização da função take 3, ok? E depois o get. Agora reparem o que é que vai acontecer aqui. Ele vai-me apenas buscar os 3 primeiros elementos da minha tabela. Ou, por exemplo, eu posso querer utilizar o like, isto é, todos os nomes que comecem pela letra A, porque tenho vários. Eu tenho aqui a Ana e o António, ok? E até tenho o Carlos e a Catarina que começam por C. Então eu posso simplesmente chegar aqui, quero colocar where nome, vírgula, coloco o like do SQL e agora vou colocar aqui, começa pela letra maiúscula e depois tem qualquer coisa. E agora vou colocar aqui um get, ok? Então reparem como muito rapidamente eu consigo ir buscar estas informações todas, e eu agora vou aqui refrescar, e reparem como vêm apenas aqueles 2 registros. Portanto, vocês já começam a ver as potencialidades que existem no Eloquent ORM, mas ele é extraordinariamente completo, e mais uma vez volto a frisar, nós vamos apenas aqui referir algumas coisas. Eu vou deixar ficar aqui este código, reparem nisto, por exemplo, eu posso ter aqui, e agora vou aqui comentar isto, posso, por exemplo, utilizar aqui um sistema de chunks, que nós tivemos a ocasião de referir já no Query Builder, por exemplo. Então eu posso ter aqui sócio, 2 pontos, 2 pontos, e agora fazer esse chunk, ok? E o chunk vai me permitir fazer o quê? Eu vou colocar aqui dentro, por exemplo, olha, eu quero ir buscar apenas 3 registros, e dentro disto vai existir uma function que vai receber os sócios que resultam destes 3 registros. E o que é que ele vai fazer com estes sócios? Bom, pode, por exemplo, aqui dentro fazer um ciclo for each, sócios as sócio, e depois aqui dentro nós vamos ter um echo, bom dia, sócio, nome. E vamos colocar aqui uma quebra de linha, por exemplo. Vamos testar aqui o nosso sistema, vamos aqui refrescar e cá está, bom dia João. Agora reparem que ele foi buscar aqui muita malta, isto é, foi buscar mais do que 3. Mas de qualquer das formas,
nós vamos ter aqui a possibilidade de ir controlando isso. Eu não sei porque é que está aqui a dar este erro. Como vocês podem observar, ele está a apresentar rigorosamente tudo. Poderá ser um problema de cache, qualquer coisa do género. Mas se vocês, consultando a documentação, vocês vão ter a oportunidade de verificar como é que estas coisas funcionam. Por exemplo, se eu quiser fazer aqui a utilização de uma coisa chamada filtros, eu posso tentar fazê-lo da seguinte forma. Por exemplo, sócios é igual a sócio, dois pontos, cursor, e agora colocar aqui um filter. E este filter é ele próprio uma function que recebe cada um dos sócios e que vai executar qualquer coisa com este sócio. Ele vai fazer, neste caso, um return e vamos colocar aqui tudo o que sejam sócios cujo ID seja maior do que 3, por exemplo. Então vamos colocar aqui sócio cujo ID seja maior que 3. Então ele vai devolver isto tudo. Então significa aqui que eu posso fazer o seguinte. Eu posso colocar aqui um for each sócios. Aqui vamos colocar sócios. Has sócio. E agora vamos apresentar aqui. Aliás, nós tínhamos aqui já isto feito em baixo. Peço desculpa. Vamos aqui descomentar tudo isto. Eu penso que o código está mais do que tratado. Aqui vamos colocar um ponto e vírgula. Ok? Nós temos aqui sócio. Ok? Portanto, ele vai buscar o sócio e vai filtrar, só vai devolver estes que têm o ID maior que 3, vai devolver cada um deles e depois vai fazer então aqui a execução deste código. Vamos verificar se é isso que acontece. Reparem que cá está o António e a Catarina. Se nós olharmos para aqui, temos apenas o António e a Catarina, porque o Carlos já é o 3. Ok? Se eu colocar aqui maior ou igual, vamos aqui ter então a apresentação de mais um resultado, porque o Carlos é o ID igual a 3. Nós podemos fazer muitas coisas. Imaginem, por exemplo, que só queremos ir buscar um sócio com um ID muito específico. E uma vez que nós temos a nossa coluna ID padronizada, isto é, de acordo com os padrões que o Eloquent ORM está à espera, o que nós podemos fazer é o seguinte. Eu posso colocar aqui sócio é igual a sócio find 5. Okay? Ele vai buscar o sócio com ID igual a 5. Então eu posso colocar aqui echo sócio nome. Tão simples quanto isto. Reparem então agora o que é que vai acontecer aqui. Eu vou refrescar. Cá temos a Catarina. Se nós formos aqui, confirmamos que de facto se trata da Catarina ali na nossa base de dados. E depois existem várias formas de chegar ao mesmo resultado. Por exemplo, nós podemos fazer exatamente isto que aqui está, utilizando, por exemplo, esta expressão. Sócio é igual a sócios. Ok? Ou melhor, neste caso, sócio, simplesmente, where, e no where nós vamos colocar aqui o ID, e depois, como é o igual, nós vamos colocar aqui o 5. A seguir, vamos pedir para ir buscar apenas o primeiro, neste caso, o first. Ok? Então, isto vai fazer com que não venha uma coleção, mas venha apenas um resultado. Então reparem o que é que vai acontecer quando eu aqui refrescar. Não aconteceu rigorosamente nada, porque obviamente estamos a falar do mesmo ID, mas se eu quiser ver aqui o Carlos, nós estamos a falar do ID 3, então vamos aqui colocar o 3, vamos aqui refrescar e temos o Carlos. Ok? Poderá ainda ser feito de uma outra forma. Isto é, eu posso colocar aqui sócio é igual a sócio e aqui eu vou poder colocar a expressão first. Ok, aqui first where, primeiro onde, ok, ID 3. Ou vamos colocar aqui o 2 para ser diferente. Vamos verificar então o que é que vai acontecer agora. Se o nosso sistema vai aqui funcionar, nós vamos aqui refrescar e reparem que veio a Iana. Portanto, reparem que aqui três formas distintas de escrever exatamente a mesma coisa com funções diferentes dentro do Eloquent ORM. Bom, mas vamos ver aqui mais algumas circunstâncias. Eu vou aqui comentar. Por exemplo, como é que nós fazemos para inserir registros dentro do nosso sistema? Bom, então aqui nós vamos fazer o seguinte. E reparem como é fácil. Eu posso utilizar também várias formas. Uma das mais conhecidas ou tradicionais é esta. Colocar aqui sócio é igual a new sócio. Ok? Faço aqui a criação de um objeto a partir do meu modelo. Agora posso simplesmente dizer o seguinte. Sócio nome é igual a Joaquim. Depois, sócio telefone é igual a 1010. Ok? E agora, se eu quiser guardar, faço simplesmente sócio
save. Okay? Guardar. Tão simples quanto isto. O que é que, no entanto, o sistema vai fazer? Uma vez que ele já tem os timestamps, isto é, aqui na nossa tabela nós temos o created at e o updated at, reparem que eu não precisei de definir rigorosamente nada aqui. Então, se eu agora refrescar, o sistema não deu qualquer erro. Se eu for à minha base de dados e refrescar aqui, vocês vão ver aqui o Joaquim com o número de telefone e com os timestamps colocados ali. Okay? Outra forma de nós podermos criar o mesmo tipo de registro. Por exemplo, nós podemos fazer aqui a inserção utilizando o método create. Então vamos ter assim, sócio, ou simplesmente podemos colocar aqui, sócio, create, e aqui dentro o que nós vamos colocar é um array. Neste array nós vamos definir quais são as propriedades, neste caso nome, que vai ser, por exemplo, Amilcar, ok? E vamos ter aqui o telefone. E o telefone vai ser 2020. Ok? Então vamos verificar o que é que vai acontecer agora. Se eu agora refrescar aqui, reparem, há aqui um problema. Ele diz, cuidado, o nome tem que ser adicionado a uma propriedade chamada fillable para poder ser utilizada dentro do módulo sócio. Ora, isto é uma outra propriedade que vocês conseguem encontrar aqui. Eu vou copiar, vou fazer um find e vocês vão verificar aqui que existe uma propriedade chamada fillable, ok? Eu não sei se ela vai aparecer aqui, cá está, protected fillable. Ora, fillable significa quais são os elementos que podem ser guardados, ok? E tem a ver com mass assignment, isto é, poder adicionar muitos registros, porque o create permite fazer isto é, eu posso colocar aqui este conjunto de dados, posso inclusive colocar aqui e depois separar por vírgulas e adicionar mais outro, e depois adicionar mais outro e por aí fora. Mas então reparem o seguinte, para que eu possa fazer com que isto aqui seja possível, eu terei que ir aqui aos meus sócios e colocar aqui, o meu sócio neste caso, protected, fillable, ok, é igual a um array, onde eu vou especificar quais são as colunas que eu tenho que expressamente identificar para serem guardadas. Neste caso o nome e também o telefone. Okay? Vamos aqui guardar, vamos testar novamente o nosso sistema, vamos aqui refrescar, reparem, já não houve erro nenhum. Se eu agora for refrescar aqui a minha base de dados, temos aqui o Amilcar a ser inserido, ok? Bom, existem de facto imensas formas de fazermos a mesma coisa. Vamos, no entanto, colocar aqui um update. Como é que nós fazemos um update? Isto para acelerar muito este processo de abordagem sobre o nosso Eloquent ORM. Vamos aqui fazer o seguinte, por exemplo, nós queremos alterar um sócio que tem o ID igual a 4. Ora, o ID igual a 4 é aqui o António. Então vamos colocar António alterado. Então eu vou fazer assim, sócio, sócio é igual a sócio, find, isto é, vai buscar primeiro o registro que eu quero alterar, que é o registro igual a 4. Agora vou dizer simplesmente sócio, nome, é igual a, vamos colocar alterado, simplesmente assim, ok? Isto é, ele vai completamente ultrapassar ou colocar por cima. E agora vou colocar sócio, save. Ops, está aqui tanta coisa errada que eu nem sei por onde começar. Então aqui falta o ponto e vírgula. Portanto, reparem o que é que vai acontecer. Ele vai buscar primeiro o registro, vai depois alterar a propriedade que ele quer e depois vai fazer um save. Então vamos aqui refrescar. Reparem, não há qualquer erro. Eu vou aqui, vou refrescar aqui também e reparem como aparece ali então o alterado. Um outro exemplo ainda que nós podemos utilizar para o update é utilizar a função update. Isto é, eu colocar sócio e ir buscar o sócio com a cláusula where, onde o ID seja, ou por exemplo, vamos colocar aqui uma coisa ainda mais complexa, onde o nome seja like e todos os que começarem pela letra A, ok? Tudo o que começar pela letra A vai ser atualizado, update, e vai ser atualizado para passar a ter um número de telefone que é tudo zeros. Então eu vou colocar aqui telefone e vamos colocar aqui que é igual a tudo zero. Ok? Então reparem o que é que está aqui a acontecer. Ele primeiro faz a cláusula para ir buscar os registros que interessam. Todos os que têm o A, temos aqui a Ana, o alterado e o Amilcar. E vai dizer que, olha, eu quero atualizar
todos os números de telefone destas pessoas que aqui estão para zeros. Vamos aqui refrescar o nosso sistema, ok? Não há erros, e agora reparem quando eu refrescar aqui a minha base de dados, os A's ficaram todos com algarismos 0. Bom, e muito rapidamente para terminar esta secção, eu vou-vos mostrar como é que vocês fazem para fazer o delete, e vocês já devem ter calculado. Se eu, por exemplo, quiser fazer a eliminação, eu vou colocar aqui sócio, existem várias formas, eu posso colocar aqui sócio, vamos testar esta, find 3, procura o terceiro e depois faz um delete, ok? Vamos verificar o que é que ele vai fazer. Então nós temos aqui, o 3 é o Carlos, vamos aqui refrescar, ok? Não há qualquer erro, vamos refrescar aqui a nossa tabela e reparem o que é que aconteceu, o Carlos desapareceu. Existem, portanto, aqui muitas formas de vocês poderem conjugar métodos que, de uma forma sequencial, se vão agregando uns aos outros, no sentido de vocês fazerem queries, pesquisar, ir buscar uma coleção e depois operar por cima dessa coleção, mas, grosso modo, é isto que acontece. Obviamente, dentro do Eloquent ORM existem muito mais funcionalidades e muito mais coisas que vocês podem fazer, ok? Esta secção que vocês aqui têm diz respeito aqui à parte do Getting Started. Depois existe uma outra secção relacionada com as relações, isto é, como é que vocês relacionam models entre si. Eles podem ser relações de um para um, de muitos para muitos, de um para muitos, etc. Como é que elas se revertem? Nós não vamos ter tempo, obviamente, neste vídeo introdutório para falar sobre isso, pois temos aqui algumas referências a coisas que nós já utilizamos, que são as coleções, utilizámos-las nos nossos exemplos, ok? E vocês por aqui vão conseguir perceber um bocadinho melhor. Obviamente que a principal informação sobre o Eloquent ORM está no Getting Started e no Relationships, ok? Estas duas principalmente é onde vocês vão encontrar mais informações. Aqui poderá gerar algum grau de complexidade, mas eu apenas tenho que vos dizer que para vocês obterem informações mais aprofundadas sobre este conjunto de informações, vocês têm a playlist sobre Laravel dentro do meu canal, onde vocês podem encontrar então uma pormenorização maior sobre estas questões do relacionamento. De qualquer das formas, para operações de crudo muito mais básicas, vocês têm a possibilidade aqui, através do Eloquent ORM, de criar models e automaticamente ficar com um conjunto de funcionalidades out of the box, como se diz na gíria.